Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Gilson Melo Podcast. Acho que todo mundo fala que quando tá com fone, Gilson, para de gritar, fala galera. Você estoura o meu ouvido. Eu lembrei depois de gritar. Enfim, estamos aqui com mais um episódio. Você já sabe que é o convidado porque tá escrito aí na descrição. Mas eu quero já falar para vocês aqui, um convidado muito especial. A gente vai ter um bate-papo assim. Quero aprender muito, porque ele tem muita coisa aqui pra passar pra gente, muito legal. Tô aqui com, mais conhecido como Mário Love, depois vai falar sobre esse sobrenome aí, Mário Love aí, né? Sobrenome é alcunha, não sei como que a gente chama isso aí, né? Mário Love aqui, de várias coisas que ele faz, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas é um cara aí ligado aí à CUFA, Central Única das Favelas, projetos sociais, é coach, uma série de coisas, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Mário, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Gilson. Na verdade, é um feliz estar aqui com você. E, na verdade, daqui a pouquinho a gente vai estar falando de todas essas qualificações que você gerou aí. Maravilha. Enfim, vamos falar sobre os nossos patrocinadores primeiramente. Bom, a gente tem algumas empresas que nos apoiam e que é bem bacana pra gente, porque ajuda a gente a divulgar ainda mais o nosso podcast, né? Enfim, falando aqui agora pra cá, não tô olhando pra uma câmera, é tanta câmera aqui. Bom, vamos falar aqui sobre a Zumba Consulting, que tá aqui já em vários episódios nossos. Quero agradecer demais aí o Zumba e a Zumba Consulting. Você quer morar nos Estados Unidos de forma legal. A Zumba Consult eu tenho falado aqui que não é só isso, apesar de que já ser uma parada muito grande, te ajudar a assessorar você e sua família. Muitos estão querendo ir embora para os Estados Unidos pelo fato da segurança, que a gente vai falar sobre isso também, né? Eu acho que é um tema que você tem bastante propriedade. Então a gente falar sobre segurança e muita gente quer ir embora por causa disso, quer que os filhos estudem numa escola melhor. A estrutura dos Estados Unidos é indiscutível. O primeiro episódio Gilson Melo Podcast foi com o Zumba da Zumba Consult, então tem informações incríveis. Você quer morar nos Estados Unidos de forma legal, ir lá sem medo, poder voltar para o Brasil a hora que você quiser, poder viajar para outros lugares? A Zumba Consulting vai te ajudar e vai te orientar, beleza? Além da Zumba Consulting, a gente tem também a Rio Bem. Nesse episódio a gente tem a Rio Bem patrocinando o nosso episódio, a Associação de Benefícios de Rio Bem. A Rio Bem já é mais para quem é do Rio. Você que é do Rio de Janeiro e quer fazer parte da Associação Rio Bem, onde você vai ter a proteção veicular, a proteção do seu veículo. Então, você vai ter um investimento mais em conta com a proteção veicular e uma série de outros benefícios, e vai ter o seu carro protegido por uma empresa séria, por alguém que realmente eu confio, entendeu? Eu conheço os donos e tudo mais, enfim. Você quer proteger teu carro com investimento legal e saber que se acontecer alguma coisa, você vai ser resguardado? Vem pra Rio Bem que tu vai arrebentar, vai ficar tranquilo e vai se sentir seguro, beleza? Bom, maravilha, já falamos dos nossos patrocinadores, Mário. Mais uma vez, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente, né? E, cara, vamos lá, vamos começar, né? Eu não gosto eu não gosto de seguir uma sequência cronológica. Mas primeiro, me fala aí, você trabalha com uma das coisas que você faz aí na parte social é com a CUFA, a Central Única das Favelas. Exatamente. O que você faz lá? Qual é a tua função? Enfim, como que é o trabalho para quem nunca ouviu falar da CUFA? Acho difícil, mas sempre tem alguém, né, que nunca ouviu falar, enfim. Então, Gilson, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Maravilha, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer dividir esse espaço com você. Show de bola. E esse espaço de comunicação que é tão importante para todos nós. Eu estou na CUFA há 10 anos, né? A CUFA é a Central Única das Favelas, é uma instituição sem fins lucrativos, é uma organização, uma ONG, né, como bem se chama, e que está em todos os estados hoje do Brasil, está em 17 países. Na verdade, ela já existe há mais de 18 anos. Ela foi fundada por Celso Ataíde, MV Bill, Giza, Anderson Quack, Altair e outros pares que já ajudaram na sua fundação. E a CUFA ela tem um papel de ponte social, de atuar dentro de territórios considerados hostis, periferias ou favelas, como a gente bem chama. Quando você fala de 17 países, também nessa mesma pegada. Atuando em favelas, em periferias. Em outros lugares do mundo. Exatamente. E aí, dentro dessa atmosfera, a gente tenta trazer luz e voz e vez ao protagonismo do jovem de favela, né? Que é uma das coisas que a CUFA preconiza em suas ações. E dentro dessa máxima, a gente tenta fazer uma ligação entre asfalto e favela e além das propostas e dos projetos sociais,
a gente tenta também levar um empreendedorismo social para dentro desses territórios. O que seria o empreendedorismo levar empresas, social? levar negócios para dentro desse território, porque a gente acredita que o projeto social é muito importante, mas o impacto dentro das favelas tem que ser também por vias econômicas. Então não é só proposta social. Boa. Então, assim, a ideia é sempre agregar parceiros, agregar instituições, empresas, associações para dentro desses territórios, uma vez hoje que a gente tem aí no Brasil, hoje a gente tem aproximadamente aí quase 16 milhões de pessoas vivendo em favela, propriamente dito. Quase 20% da população, né? Exatamente. E consumindo, né? Porque desculpa. 200 milhões seria 10%, 20 milhões. Não, é quase 10% da população. Quase 10% da população. Eu achava até que era um número maior. Então. E aí, dentro desse universo, desse país chamado favela, né? Dentro do Brasil, a gente tem um consumo altíssimo, né? De insumos, serviços, que essa população, ou seja, a gente costuma dizer o seguinte, o Brasil só não para porque a favela consome. Então, a economia é ativada também pelo consumo de moradores de favela. Pensando nisso... Isso já é uma conscientização que você traz para o empresário, né? Exatamente. Para ele ter uma visão. Cara, olha só, aqui tem mercado para você. Olha para, não abandona essa galera aqui. Exatamente. Essa conexão que você traz ali, que vocês trazem. Exatamente isso. E essa conexão, ela se deu muito fruto de Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA. Hoje a gente ganhou inúmeros prêmios. Desculpa minha ignorância. O Celso Ataíde é aquele camarada que fez um programa na Band ou eu tô confundindo as pessoas? Não. Esse é um outro Celso. Esse é um Ataíde. Esse Celso Ataíde, na verdade, ele foi produtor cultural, empresário Racionais MCs, empresário da MV Bill, MC. Sei lá, eu sou ignorante aqui. A gente faz as perguntas. E aí, o Celso, ele, há cerca de 10 anos, a gente lançou a primeira edição, hoje, de um dos maiores eventos e projetos sociais de futebol de campo entre favelas do mundo, que é a Taça das Favelas. Taça das Favelas. Exatamente. E ele foi quem ajudou a fundar, né, esse projeto, e desde então eu coordeno esse projeto. Que eu sou coordenador de esporte. Eu quero chegar nessa parte do futebol aí. Eu nem sabia, agora você já me falou pro caminho que tu tá trabalhando aí com jogadores e tal. Porque assim, eu conheci a Central Única das Favelas pelo Globo Esporte. Perfeito. Na verdade, eu vou te falar, a memória que eu tenho, não sei se foi a primeira, mas a memória que eu tenho era um campeonato de basquete de rua, street. Exatamente. Que, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar em Central Única das Favelas. Então, é um projeto que a CUFA também criou, que foi o basquete de rua. Que eu gosto de basquete. Exatamente. E aí depois a gente começou a fazer umas disputas, o Globo Esporte e a Globo é uma das maiores parceiras hoje da CUFA, inclusive, começou a trazer luz e holofote para dentro desses territórios e para dentro dessa modalidade. E aí, de um determinado momento, a gente resolveu também levar para o campo, uma vez que o futebol é universal, é uma linguagem universal. E a gente entende, Gilson, uma coisa bacana no futebol. Futebol a gente entendeu que é uma ferramenta pedagógica, de fácil acesso e penetração nesses territórios. Então, o futebol ele consegue lá alicerçar o jovem, dar protagonismo para esse jovem, e aí depois vem a condução de outras ferramentas que a gente porque assim, me corrija se eu estiver errado, o esporte, ele traz muito mais benefício do que só a saúde, ele tira um tempo que o camarada poderia estar pensando em coisa errada, que também tem a ver, mas também tem a questão da disciplina, né, do trabalhar foco, trabalhar uma série de coisas que trazem benefício para esse... O esporte tem esse elemento. O esporte é extremamente importante, principalmente quando você... Construção do caráter da pessoa. Exatamente, credencia valores a eles que são inerentes a determinadas ou aquelas modalidades. Então, por exemplo, você citou algumas: liderança, trabalho em equipe, entrega de resultado, na verdade, metas. Tem tudo a ver com uma empresa. Exatamente. Na verdade, e uma das coisas que mais o esporte ensina é aprender a perder também, né? Porque quando você perde, quando você não consegue atingir o resultado que você se planejou durante uma semana inteira para buscar... Cara, tem um cara, não sei se você conhece, tu puxou um assunto agora que me deu uma lembrança de que assim, eu preciso trazer esse cara aqui no podcast, porque eu gosto da pegada dele, do bate. Acho que vai ser um bate-papo muito maneiro, como o que a gente está tendo aqui, e eu sei que a gente vai desenvolver algumas coisas que eu quero aprender muito contigo, que é o Márcio Libar. Não sei se você já ouviu falar no Márcio Libar. O Márcio Libar, ele se intitula, ele é um ator, mas se intitula como um palhaço, né? Então ele tem alguns trabalhos muito bacanas, eu já acompanhei alguns trabalhos, não fiz nenhum treinamento dele ainda, mas ele tem um treinamento, até quero fazer esse treinamento dele, que chama Aceita Idiota, o nome do treinamento.
e ele faz toda uma desconstrução do camarada, do ser humano, em relação ao ego, uma série de coisas assim. Só que, vou chegar agora na conexão que você falou sobre aprender a perder. Ele tem um trabalho muito forte com atletas, inclusive ele já trabalhou com Anderson Silva, com atletas de ponta, de alta performance, que o trabalho dele é especificamente esse, cara. Ajudar o cara que é de alta performance. Nós estamos falando do cara que vence direto. Alto rendimento. Ajudar o cara a saber perder. Porque esse cara não tá preparado. Então, quando o Anderson Silva... Dá um exemplo. Um cara que tá ganhando 7 anos, aí às vezes o cara perde uma luta e não consegue nunca mais ganhar. É porque ele já não sabia o que era perder durante 7 anos. Não é diferente do que tu tá falando. Ali o cara tem a experiência da vitória, da derrota. Mas fez eu lembrar um negócio que eu quero convidar ele. Vou deixar registrado aqui. Eu quero... Márcio Libar, alguém faça chegar no Márcio Libar. E assim, é muito bacana. Acho maneiro. Ele faz esse trabalho também de ajudar o cara a aprender a perder. O esporte faz isso quando você perde e ganha, que é o que você tá falando. Mas tu pega um alta performance que só ganha, fica mais difícil. O cara tem que aprender. E uma das valências, na verdade, de uma das variáveis que a gente constrói dentro do esporte, exatamente, é o aprendizado com a derrota. Porque assim, a gente costuma dizer o seguinte, que o alto da montanha, o alto o ar é rarefeito, né, cara? E você tem que ficar pouquinho tempo lá e vai descer. Falou tudo, caramba. Então, assim, maneira essa ilustração. Exatamente. Então, assim, não tem como se manter no topo, se manter ganhando pra sempre. Boa. Em algum momento, a derrota tu tem que descer pra dar uma respirada. Exatamente, tem que descer e aí você tem que fazer o trajeto de novo pra subir. Isso. Então, assim, em linhas gerais, você aprende a lidar com isso, principalmente quando você começa a competir. Porque o ser humano tem 2 peculiaridades que eu sempre digo. Ele nasceu pra competir e cooperar. Então, assim, quando você não está competindo diretamente, é hora de cooperar. Então, você vai ver ao mesmo tempo a competição com o adversário, o enfrentamento, né, a busca pelo resultado. E, em contrapartida, essa comunhão, né, essa ligação com seus companheiros, essa cooperação com seus companheiros, exatamente para atingir esse resultado. Então, assim, bacana. O esporte tem essa peculiaridade. E o teu trabalho, então, ali, específico hoje, é com a área de futebol? Exatamente. Na verdade, eu coordeno todas as ações, ou alguma das ações sociais da CUFA eu coordeno. Sim. Eu vou falar de algumas que a gente realizou ao longo desses anos, né? A gente realizou algumas com esporte, desde FLC, Festival de Lutas da CUFA, até o basquete de rua, por exemplo. A gente realizou Atletas de Rua, que foi um resgate dos Jogos Populares. A gente colocou, para alguns vão chamar de taco, a gente chama de pau na lata. Maneiro! Eu brincava de taco. Exatamente. Então, assim... Jogos Populares. Jogos Populares que a gente fez, que era um resgate histórico. Porque na época... Quais foram os jogos que tu lembra assim de cabeça? Então, a gente fez o taco, a gente fez peteca, a gente fez queimada. Então, assim, eu chamava de queimado, engraçado, né? Mas a maioria chama queimada. A maioria chama isso, na verdade, não tem pique bandeira também, não? Pique bandeira. Então, assim, são alguns dos projetos que a gente desenhou exatamente para resgatar. Mas por que isso se deu? Na época, nós gostaríamos de fazer os Jogos Populares Olímpicos. Só que você sabe que a marca da Olimpíada é uma marca extremamente protegida. É difícil você não pode usar a palavra olímpica. Exatamente. Coisas. É mesmo? Caramba, não sabia. E aí, quando a gente percebeu que talvez teríamos algum problema dessa natureza, a gente resolveu modificar o nosso plano de ação e aí colocou os Jogos Populares. Eu achei maneiraço também. Que deu super certo. A gente introduziu algumas modalidades olímpicas e paralímpicas. Por exemplo, introduzimos a bocha paralímpica, introduzimos a natação, fizemos em vilas olímpicas, né? E aí, naquele momento, a gente acabou chamando de Jogos Populares Atletas de Rua, e deu muito certo, que era o resgate dos Jogos Populares. Então, assim, aí depois a gente fez, que era para um empoderamento feminino, que foi o Meninas de Favela. E agora o mais recente, que está aí, a CUFA está batendo todos os prêmios, está ganhando muita notoriedade nesse momento inóspito, né, de pandemia, que foi o projeto Mães de Favela. Que a gente entendeu, Gilson, num primeiro momento, quem seria impactado primeiro em meio à pandemia. A gente fez pesquisa de campo, a gente foi para campo perguntar, e obviamente quem pergunta tem as respostas. É verdade. Então, assim, quando a gente aplicou o questionário e obtivemos as respostas, a gente descobriu o seguinte: quem seria mais impactado nessa pandemia seriam as mulheres, que são mães com mais de um filho, com filho com deficiência, que não vive com o cônjuge ou são mães solos. Caramba, tem alguma relação com a decisão do governo de ter
dobrado o auxílio emergencial para mulheres que são mães, solteiras, com essa pesquisa, cara? Então, não tem relação que com eu fiz pesquisa. agora uma ligação. Exatamente, mas o governo, o que ele fez? Ele entendeu que quem recebia Bolsa Família talvez fosse mais impactado, e a Bolsa Família, ele está integralmente ligado ao universo feminino. Portanto, teve uma ligação sim, quando ele... Aí dobrou o auxílio para quem era mãe solteira, né? Exatamente. Mãe que não tem o marido ali, né? Exatamente. Acho que não sei se o termo é esse. Mãe solo, ou que não convive com o cônjuge, beleza, né? Porque são duas coisas distintas. E aí, dentro desse universo, tem uma peculiaridade que a gente descobriu em meio à pesquisa, que ainda na nossa sociedade, por mais moderna que seja, século, né, que a gente está, é papel ainda da mulher cuidar. Então, assim, e aí quem cuida dos pais idosos ou dos sogros ainda é a mulher. Olha aí. Então, assim, que seriam, evidentemente, que estaria no grupo de risco, né? Sim. E aí a gente descobriu em meio à pandemia que essa mulher ela seria mais impactada economicamente, fisicamente e tudo mais. E dentro das suas questões emocionais. Então, a gente foi buscar algumas empresas, alguns parceiros, para alocar uma verba para essas mães. E a gente conseguiu um cartão aí, vieram inúmeras empresas, Santander. Sim. O bom de você de ter uma organização séria, com muitos anos já no mercado. Né? E com uma notoriedade, é que você consegue atrair grandes empresas como essas. Né? Exatamente. E aí, naquele momento tão terrível, né, que foi o boom, né, da pandemia, que muito não se sabia o que fazer naquela circunstância, a gente conseguiu atrelar não só que a gente chamou de cestas digitais, um valor de R$120 para ativar inclusive a economia local. Sim, então, total. Assim, dava o cartão. Não, o impacto é muito grande. Exatamente. De tudo isso. Muito então, maneiro. A gente não só levou cestas básicas naquela ocasião, como também levamos essa que a gente chamou de... E vocês acabam tendo uma força de pesquisa muito grande, né? Porque, tipo, você está em 17 países. Quantas favelas aqui no Brasil? Na verdade, mais de 5 mil favelas. 5 mil favelas. Vocês conseguem, em uma semana, trazer um dado de uma pesquisa dentro dessas favelas, assim, absurdamente rápido, né? Exatamente. Que é o que a gente vem fazendo. É uma máquina absurda de pesquisa também nesse sentido. A gente criou o Instituto Data Favela, que é um instituto de pesquisa junto com o Data Popular, que é presidido, inclusive, pelo Renato Meireles, um dos maiores pesquisadores de São Paulo, né? Junto com a CUFA e com o Celso Ataíde, já estão aí fizemos várias pesquisas, já lançaram 2 livros, inclusive, e dentro dessa pesquisa a gente conseguiu alguns achados, alguns dados para esse universo específico, que é um recorte geográfico, né? Acaba sendo um recorte invisível, mas como eu falei na minha primeira fala, a favela é extremamente consumista, ela vai consumir insumos e serviços de natureza específica. Tem que consumir, não? Exatamente. Então, assim, e aí, com isso traz o olhar de grandes empresas para esses territórios também, que tem uma conexão com esse território e nem sabe que tem. Entende? Com marcas, produtos, enfim. Então, assim, e aí empresas, por exemplo, a gente em 2014 para 16, entre 2014 e 2016, a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu na ocasião que a gente o Celso lançou o livro Um País Chamado Favela, que a favela estava mais conectada do que o asfalto. Então, olha só a lógica. Se a favela está mais conectada que o asfalto... Conectada que você fala de internet. Exatamente. Ela está mais conectada, mas ela não estava conectada para pesquisa de conteúdo, ela está conectada para entretenimento. Aí que é uma outra vertente. Então, assim, ter uma empresa desse segmento, ou seja, de chip de celular ou de internet, fica extremamente viável você direcionar produtos para esse segmento, para esse público-alvo. Quando você tem essa informação... Acabou, você sabe que a galera está conectada. Exatamente. Então, assim, e aí hoje, né, na verdade, a gente acabou lançando em parceria com a TIM um chip voltado para esse território. Caramba, que é o Alô Social. Maneiro. É um chip de conexão de dados, né, em meio à pandemia, onde as pessoas ficaram hiperconectadas, mais ainda. E aí não foi só favela, foi asfalto, inclusive. É verdade. A gente introduziu um chip que está sendo vendido no Brasil todo
né, que é o Alô Social, que é em parceria com a TIM, que vislumbrou esse mercado. Entendeu? Inclusive. O dado ali ajudou bastante. Exatamente. E a coisa fluiu. Pô, muito maneiro. Eu quero perguntar para você, que está envolvido, assim... eu tenho os meus conceitos, minhas opiniões, mas eu vivo numa outra bolha, né? Vou te dar um exemplo aqui que eu dou no curso lá. Você estava lá no curso de PNL, inclusive o Mário já estudou com a gente aí. Se eu pego 3 pessoas... E aí fala assim, eu quero 3 pessoas sobre ponto de vista. Eu pego 3 pessoas e coloco uma lá no lixão de Gramacho, em Caxias. Pego uma outra pessoa que nunca vieram no Rio. Coloco a outra pessoa na Rocinha, num período... Rocinha ou qualquer... Complexo Alemão. Num período que está tendo ação policial, guerra e tudo mais, com muita frequência. E pego uma outra pessoa e hospedo, sei lá, no Copacabana Palace. E deixo elas uma semana ali. E depois pego essas 3 pessoas e eu falo assim, cara, o que é o Rio de Janeiro pra você? Aí o cara lá que ficou lá no lixão de Gramacho lá, acho que foi desativado o lixão, mas ainda é muita pobreza lá e tal. Sim. Cara, o Rio de Janeiro é a África do Brasil. Porque esse cara só viveu ali no lixão ali uma semana. Sim. Cara, eu não sabia que era tão pobre assim, que tem tanta pobreza, tanta coisa... Que isso, cara? Eu não sabia que o Rio de Janeiro era isso. Por quê? Dentro da bolha que ele ficou de uma semana, foi a única coisa que ele viu. Aí eu pego pro cara que ficou num complexo do Alemão da vida, tendo operação policial, tiroteio direto, uma semana. E aí, o que é o Rio de Janeiro pra você? Irmão, o Rio de Janeiro é a Bagdá do mundo, tipo, do Brasil. Porque, cara, é tiroteio todo dia. Aí eu pego o cara que ficou ali no Copacabana Palace e tal, aí vai no Cristo Redentor, só aquelas coisinhas turísticas e tal. E aí, o que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro continua lindo, é maravilhoso. Quem diz que tem violência? Eu não vi violência nenhuma, se o cara não desceu ali pra Copacabana. Então, assim, aonde que eu quero chegar? Eu vivo na minha bolha e dentro da bolha do Gilson, eu tenho uma perspectiva. Mas não significa que seja a realidade de todas as pessoas. Então fica até difícil de eu emitir uma opinião sobre vários assuntos se eu não estou ali inserido naquilo. Então trazer você para mim me ajuda muito a aprender contigo sobre uma série de coisas. Porque às vezes eu tenho uma opinião sobre uma coisa, mas é baseado na minha experiência. E que não é a realidade da maioria das pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu estava agora vendo um trecho do jogo que aconteceu ontem, do PSG com algum outro jogo, que foi encerrado com 13... O Henrique estava me falando, depois eu vi a reportagem. O jogo foi encerrado... Foi uma postagem do Neymar que eu vi. Ele postou lá. O jogo foi encerrado porque o árbitro lá, o quarto árbitro... Se referiu ao cara lá de preto, sei lá o quê, com racismo... E aí o narrador falando veementemente, e tem gente ainda que se nega a dizer que acabou o racismo e não sei o que lá e tal. E eu falei, cara, realmente, não tem o que falar quando você começa a ver uma situação dessa. Só que, por exemplo, onde que eu quero te falar? Dentro da minha bolha, eu não tô falando assim que eu, Gilson, óbvio que eu não sofro racismo, pô, eu sou branco, sei lá, que eu sou amarelo. Eu não entendo dessas coisas, nem de termologia. Hoje a gente tem até medo de falar, né? Porque o cara quer te cancelar, mas também me cancela, se dane. A questão toda dentro da minha bolha, eu não tenho... Eu vou te falar assim, dentro da minha vida, eu aprendi isso dentro de casa, talvez, eu não sei o que é. Eu não consigo diferenciar uma pessoa pela cor de pele. Eu não consigo pensar assim, não, eu não vou contratar um vendedor aqui porque ele é negro ou qualquer coisa desse tipo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Só que eu tenho noção absoluta desse racismo nojento que existe. Não institucionalizado, não sei se a palavra é institucionalizada, não do sentido que, tipo, em qualquer lugar da rua que eu estou, que eu tô vendo alguém praticar racismo. Até porque se eu ver, de certa forma eu vou me manifestar de alguma coisa contra aquilo que eu acho um absurdo. Agora, só que as pessoas que estão na favela, as pessoas que descem da favela para trabalhar em outro lugar, a realidade delas é totalmente diferente da realidade do Gilson. E é por isso que eu queria ouvir um pouco em relação a você. Aí eu quero. Agora eu vou fechar a minha dúvida para você fazer a tua explanação. Porque assim, aí que você vai falar assim, não, Gilson, você está totalmente equivocado e eu quero aprender contigo. Eu percebo na minha realidade o quanto as pessoas são altamente preconceituosas em termos de classes sociais. O preconceito com o pobre,
O preconceito até com o favelado, da forma que alguns se vestem, uma série de coisas nesse sentido. Na minha realidade, eu enxergo isso muito maior nesse contexto. Porque se eu pego um jogador de futebol negro, nem quer tirar foto, quer dar autógrafo. O cara vai falar assim, eu não quero autógrafo do Wagner Love, que daqui a pouco a gente vai falar sobre... Já tô até antecipando aqui. Não quero autógrafo do Neymar. Não, tá maluco? Vai ver quantos seguidores tem o Neymar. Então, se o cara for racista, os caras não querem nem ver a postagem do Neymar. Então, eu vejo muito mais relacionado a poder aquisitivo, a grana. Não tô falando que não existe, pelo contrário, eu sei que existe e é nojento. Mas o que você pode me ensinar sobre isso dentro da realidade que você está muito mais inserido do que eu? E qual é a tua visão em relação a essa questão aí? Então, Gilson, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender os fatos históricos que ocorreram e vêm ocorrendo no Brasil desde então. O Brasil foi o último país da América a libertar, abre e fecha aspas, a abolição da escravatura, né? E é preciso frisar o seguinte: o nosso modelo político, ele se embasou, ele foi embasado, ele foi criado, foram criadas leis, inclusive, em cima de uma estrutura racial. Então, o nosso projeto político, ele começa em cima de uma proposta racial. Não existia uma divisão de classes sociais no Brasil. No Brasil começou com propostas políticas... Divisão racial. Racial, ponto. E isso se estabeleceu desde então. Queria ser uma cultura. Exatamente. E aí, a reparação, se é um projeto político e é um projeto de governo, ou seja, que diz que um homem branco tem direito a ter um homem negro, esse mesmo governo... 500 anos depois, ele tem que fazer a reparação disso. É bem simples, é bem objetivo. E como seria essa reparação? Essa reparação através de manobras de lei para reparar o que ele não corrigiu lá atrás. Então, assim, e o que a comunidade negra, principalmente os pretos ortodoxos, que é assim que alguns pretos baianos gostam de ser chamados. Eu já vi alguns vídeos de alguns... Por isso que eu falo, não sei se eu chamo de negro, de preto... Na dúvida, me pergunta. Isso. Como você gosta de ser chamado? Boa. Aí eu vou Na verdade, assim, eu acho que não se deveria nem chamar de preto, nem de branco, porque ninguém me chama de branco. Então, Mário, mas eu acho que dúvida, essa já é a minha opinião. É porque a gente tá falando sobre esse assunto. Na minha opinião, eu quero saber qual é o seu nome e eu vou te chamar você pelo nome. Eu te chamo de Mário, você me chama de Gilson. Eu nunca vi ninguém se refere a mim. Eu te chamo de branco ou de claro? Pô, como assim? É até estranho. Então, foi exatamente... Deveria ser estranho também eu chamar de negro ou de preto. Então, mas foi exatamente isso que o atleta que foi defender ontem no jogo do Paris Saint-Germain... porque eu não peguei o... Foi exatamente isso que ele questionou. Porque na hora de emitir o cartão, o quarto árbitro falou, foi aquele homem negro lá. Aí ele questionou exatamente isso. Quando você se refere a um homem branco, você fala aquele homem branco lá. É isso que eu concordo, é perfeito. Aí eu vou te falar, tá errado. Vou te falar uma outra coisa, eu não quero ficar te interrompendo porque eu quero te ouvir, mas outra coisa que eu acho um absurdo, eu vi, foi até um vídeo de uma pessoa que eu vi falando sobre essas questões, porque aí eu começo, não, cara, isso faz muito sentido pra mim. Se eu digitar no Google Imagens, eu faço muitas pesquisas no Google Imagens, que eu faço arte e tal, assim, às vezes eu pego pra fazer alguma arte. Se eu digitar no Google Imagens, médico, cara, 99% das fotos são médicos brancos. Agora, se eu quiser um médico negro ou preto, enfim, se eu quiser um médico negro, eu vou ter que digitar médico negro. Então, é isso que a gente chama... Pô, isso eu falo assim, não, essa merda é racismo, com certeza. Por que não bota médico e o Google já mostra variadas pessoas? Gilson. Indígena, amarelo. Isso, exatamente. Então, isso a gente chama de racismo estrutural. Esse é o estrutural. Exatamente. E para se ter uma reparação do racismo estrutural, são duas coisas que precisam acontecer, na minha opinião. Primeiro, você precisa ter o negro dentro da estrutura, senão você não tem reparação. Sim. Ponto. Principalmente pautando questões que são de atribuições ou de reparações que são históricas. E segundo, precisa-se ter políticas genuínas contrárias àquelas que foram estabelecidas. Porque, por exemplo, quando você vai até o século passado, o homem negro não podia entrar na igreja, cara, porque ele era considerado um desalmado. Nos Estados Unidos ainda tem a igreja só de negro. Exatamente. Então, assim... E o que a gente vem preconizando, principalmente dentro desse universo, dessas questões, que são questões polêmicas, inclusive, é que o governo precisa pautar políticas públicas de reparação. Porque foi ele, o governo, que estabeleceu leis que foram leis raciais. Então, qualquer coisa que tenha que se partir do pressuposto de correção, também tem que haver políticas públicas. Por isso, a pressão tanto da comunidade negra ou de outras comunidades que a gente chama, de outras instituições,
para que o governo se posicione dentro dessas questões e não feche os olhos para aquilo que é visível, para aquilo que existe e que precisa ser corrigido, inclusive. Bom, e aí desde então, uma das estruturas que a gente precisa movimentar são as grandes corporações. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você vai para os grandes clubes hoje, apesar do negro ele ter sido referência no futebol, no esporte, então, em geral, né? Mas você vai para as presidências de federações, você não encontra nesses cargos de liderança... Executivo, cargo executivo. Exatamente. E a gente diz o seguinte, que o projeto de hegemonia de poder branco elitista no Brasil, ele vem dando certo, quando todos esses cargos de liderança e poder são ocupados por brancos, quando o branco ocupa todos os cargos de liderança e poder no Brasil. Então o que a gente quer que se justifique não é só um discurso de empoderamento negro ou de não racismo, é de cessão e posse de espaço para que o negro também ocupe os espaços de liderança e de comando. Ponto. Sim. Aí você começa a ter Mas uma aí você diz o seguinte, o processo para levar o camarada lá, ele já bloqueia o negro nesse sentido, de chegar lá, sim, o processo. Sim, o processo já é bloqueado, porque quando você... existe o que a gente chama de racismo estrutural, e a gente vai voltar para essa interface. E o que é o racismo estrutural? É quando você olha para determinadas estruturas e você não consegue visualizar o negro, em linhas gerais, seja em qualquer equipamento, em qualquer... E sempre a gente está falando de coisas de liderança, exatamente, o topo. Exatamente. Porque no geral tá de monte. Exatamente. No popularzão. Exatamente. Que é o que a gente não quer, porque isso foi provocado por políticas públicas. Acaba criando aquele estereótipo, né? Você vê, eu já vi alguns vídeos assim, você vê uma pessoa vestida de certa roupa, e aí você diz, esse aqui é advogado, porque o cara é branco. Ah, não, esse aqui eu acho que ele é faxineiro, eu acho que ele é o porteiro. É isso que justifica... Não, é hoje... segurança, né? O cara, um negro de terno, cara, é segurança. Exatamente. E é isso que a gente não quer que ocorra mais no nosso país, porque já passou do momento da gente não só não ter o discurso, mas também ter a mudança nesse propósito de hegemonia de poder. Bom, isso é uma coisa. A questão social, ela vem correlacionada. Porque, por exemplo, quando a gente diz que 54% dos moradores de favelas, chegando a quase 60%, são negros, então, assim, você tem um número bem significativo. Mas o que a gente traz como luz, Gilson, é o seguinte: você pega o preto de favela, o negro de favela, você pega o menino branco, os dois têm a mesma condição financeira ou a condição social, são do mesmo lugar e etc. O branco, ele tem uma vantagem. Ele tem uma única vantagem, que quando ele se permite utilizar, ele usa, ele chama o outro de macaco. Entende? Então, assim, isso é uma vantagem que ele utiliza para a vida. E quando você solta esses dois meninos em Copacabana, a gente sabe exatamente quem vai levar a dura e quem não vai levar a dura. Faz sentido. Ponto. Total. Então, assim, e aí quando a gente faz esse tipo de alusão... Tá, então o que você tá me dizendo, e você me diz agora que você é um cara muito inteligente e você acaba me ensinando sem falar diretamente assim. Então o que você tá me dizendo que a bola que eu levantei em relação a questão racial e a questão social deveriam ser assuntos tratados assim, eu vou usar o termo separadamente, porque não se correlacionam em que sentido? Eu falo assim, como eu falei no início, eu vejo muito mais uma questão social do cara que é pobre do que realmente racial. Não. O que você está me dizendo aí é o seguinte, não, você não está entendendo. Existe a questão social, que é um assunto a ser tratado e que é um problema que o país tem. Mas também existe, separadamente disso, que se você juntar os dois da mesma classe social, ainda assim o cara que é branco vai ter mais vantagem. Exatamente. Então, você precisa realmente entender que isso aqui é um outro assunto. Não dá pra juntar, porque é como se eu juntar os dois, é como se eu estivesse diminuindo o assunto aqui racial. Exatamente. Eu tô aprendendo contigo aqui. Questão... Tá fazendo sentido pra mim pra caramba. E a questão racial é uma questão que precisa ser discutida, e isso traz muito luz para você quando eu lhe digo que a questão racial tem que ser uma manobra também de políticas públicas de reparação. Sim. Eu sempre digo o seguinte: se não fosse um problema, não seria tema de discussão. Faz sentido. Entende? Quando a Glória Maria é a primeira negra a apresentar o Fantástico, e aí... Porque
quando o homem branco vai na Lua, é o primeiro homem que vai na Lua. Quando é o negro, é o primeiro negro que foi na Lua, cara. Então, assim, existe toda uma diferença em estereótipo. Isso é quando a gente gente é a maioria. Isso aí eu consigo enxergar totalmente. Naquilo que eu te falei lá, eu não consigo ver tanto na minha bolha. Não, mas isso eu vejo totalmente. E aí, quando a gente vai para as esferas, para os universos ou para as bolhas, a gente percebe que existe um recorte racial, um recorte social, um recorte geográfico. Então, assim, e aí quando se trata de Brasil, esse recorte é muito maior. E aí, por existir recorte, precisa de projetos políticos para essas minorias, de reparação. Por isso que a gente briga sempre por políticas públicas que estejam voltadas. Mas aí agora, por exemplo, você falou que lá na favela, 60% mais ou menos, um cálculo, é população negra. Exato. Mas aí, por exemplo, o negro também... Não tem essa coisa do cara de ter que conscientizar. Às vezes o cara não tem essa consciência que você tá tendo aqui, que você tá falando, tá me ensinando. Porque, por exemplo, às vezes o camarada tá lá, eu quero botar mais gente no poder negro. O cara é inteligente, o cara é político. Mas, pô, se é a maioria, não deveria ser, teoricamente, fácil eleger mais vereadores negros, mais... não tô nem falando ainda do prefeito e tal, mas pelo menos essa galera que vai construindo isso, que ajudaria muito a constituir as leis, porque é lá na Câmara, é lá... E tipo assim, até que ponto também precisa uma conscientização para a própria população negra nesse sentido? Exatamente. Eu criei uma teoria. E essa teoria é muito pessoal, não tem a ver com livro, não tem a ver com... É uma teoria que eu, Mário, defini para que eu conseguisse entender mediante inúmeras literaturas que eu li a respeito do tema. Então nós tivemos aqui uma tríade, três definições específicas. Nós tivemos o branco colonizador, o capataz e o negro, que era o escravo propriamente dito. Então, na verdade, os colonizadores brancos europeus, eles diziam o seguinte: um escravo você não faz com armas nem com cercas, um escravo você faz na mente. Né? É uma questão de mentalidade, você sabe muito bem disso. E aí, como é que quem escravizava, de fato, ou quem cumpria as ordens do colonizador era o capataz. E o capataz era um cara negro, em sua maioria, que reproduzia exatamente tudo que o branco pedia para que ele fizesse, para ele ser aceito. Sim. Bem simples, assim. Bem ele tá olhando o lado dele ali. Exatamente. Pelo menos eu não tô sendo escravizado como os outros. Eu tô sendo escravizado. Exatamente. Mas não como os outros, com violência. Eu não tô precisando trabalhar do jeito que o outro trabalha. Ele tá vendo o lado dele ali. Exatamente. Então, em linhas gerais, a gente para ser aceito, a gente acaba atendendo às perspectivas de uma minoria e elitista branca para ser aceito. E aí eu acabo, de alguma maneira, reproduzindo o que lá atrás os nossos antepassados faziam para tentar ser aceito e tolerado. Então esse negro que você vê no poder, na maioria das vezes, para ele ser tolerado, para ele ser aceito... Ele é o capataz de antigamente. Ele acaba reproduzindo, e aí não se importa com o seu... Cara, e como é que resolve essa merda então, cara? Entrando na estrutura, modificando... Porque tu fala de um jeito que eu fico vendo assim, cara, realmente é muito difícil mesmo. Exatamente. Então, assim... Mas assim, desculpa, eu te interrompi, eu quero aprender, de verdade. Sim, entendo. Mas assim, também me incomoda, por exemplo, você tá vindo numa pegada super inteligente. Olha o teu discurso. Olha, as pessoas que estão me assistindo aqui, eu tenho certeza que estão tendo essa visão já nesse início de conversa aqui. Mas eu também vejo alguns ativistas... Eu tenho problema com alguns, não vou falar todos, porque todos é generalizar, eu não conheço todos. Mas eu tenho problema com alguns ativistas que às vezes chegam de uma forma... que faz mais você olhar e falar assim, não, nada a ver esse discurso, nada a ver, tipo, coisas assim, que na minha visão são absurdas, tipo, se tem uma menina, uma adolescente, que ela resolve fazer um dread e fala assim, você não pode, que você tá se apropriando da minha cultura, e não sei, como se fosse uma parada assim, mas eu não entendi, se uma menina, vamos falar de racial, se uma menina branca tá usando um dread, de certa forma ela tá se identificando, olha só que maneiro, ela tá olhando uma pessoa negra que tava usando dread, e ao invés de ela falar assim, isso é coisa de preto e ser racista, ela tá falando assim, que lindo, também quero pra mim, como durante décadas e sei lá há quanto tempo, vários negros alisavam o cabelo porque se viam ali por causa de uma cultura, uma coisa. Aí quando você vê o contrário, o negro influenciando o branco, a pessoa vai lá, uns ativistas, e fala assim, você não pode usar isso porque isso é meu. Aí eu falo assim, não entendi, vocês não querem normalizar, pelo contrário, ser uma inspiração para essas pessoas.
Cara, eu tô sendo ignorante, me ajuda nisso, porque eu fico louco com isso, tipo... Essa galera mais extremista que eu tô falando. Entendi perfeitamente. Como eu te falei, existe um recorte racial e existe, na verdade, aquilo que a gente chama de princípios e valores que foram adquiridos e aprendidos ao longo do tempo, né? E aí, numa sociedade contemporânea, o que a gente preconiza nesse momento? As pessoas falam muito, né? Eu vou usar um termo que a minha avó usava. Falava assim, ó, no final tudo vai dar certo. No final todos vamos para o mesmo lugar. Não é isso que a gente está discutindo. A gente não está discutindo o final. A gente está discutindo os meios. Isso. A gente está discutindo recurso. A gente está discutindo troca. A gente está discutindo permissividade. Ou seja, permitir para realizar. Então, assim, quando a gente começa a discutir, e se você não me pede permissão para usar o meu celular, para usar algo que em algum tempo você... simplesmente esnobou, você declarou o contrário. E quando eu falo de você, eu tô falando de reparação. Isso não que tô eu falando te perguntar. Exatamente. Eu tô falando de reparação. Porque esses discursos me incomodam também. Tipo, quando... Tá, mas é uma geração que eu nem fui. Eu tô falando nesse sentido, né? Sim, sim. Só que, por exemplo, quando a gente fala a gente está aqui num bate-papo, obviamente a gente está discutindo informações. Mas a gente... isoladas, coisas até isoladas. Exatamente. Só que a gente fala, quando a gente orienta esse discurso vindo de uma autoridade que deveria nos representar, aí a coisa começa a ficar muito séria. Porque se você não começa a discutir que tipo de discurso alguém deveria ter mediante a uma postura, aí a coisa começa a tomar uma proporção ou uma manobra diferente daquilo que a gente quer. Porque assim, uma coisa é você defender a minha cultura, no lugar de voz e vez. Outra coisa é você se apropriar daquilo que eu desenhei ou desenvolvi em algum antepassado meu e sem reparação histórica. E outra coisa são as pessoas discursarem como se aquilo não existisse. Então, mas é isso que eu não entendo, essa coisa de apropriar da cultura. Pra mim, eu tenho dificuldade disso, Mário, de verdade. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque na minha visão, não é uma apropriação. A visão Gilson. Eu tô vendo assim, você imagina... Se vira moda mesmo, tipo, ao invés das mulheres ir pro salão fazer chapinha, elas querem fazer dread, fazer não sei o que lá. Ou seja, tipo assim, eu tô começando a ver mais um estereótipo, vamos falar da cultura, ou seja, a sociedade, teoricamente, tô falando assim, todo mundo começa a usar o mesmo estilo que o negro usa, que é uma coisa muito típica do negro. Sim. De certa forma, estão aceitando mais aquilo. É como eu enxergo. Porque você tá entendendo o que eu tô falando? Vou te dar um outro exemplo, pra ver se ajuda, né? Eu tô falando uma coisa... Tudo que você me falou até aqui fez muito sentido. Isso pra mim é muito difícil eu entender. Você está se apropriando como se fosse uma coisa assim. Como assim? Tu é dono do que? Eu sou dono do meu cabelo, cara. É o meu cabelo, porra. Você tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Tá maluco? Como assim? Eu não posso fazer uma coisa assim porque aí você vai passar a virar o jogo. Aí você vai ter preconceito comigo. Eu entendo, Gilson, que não é só é uma questão muito, muito mais profunda. Concordo. Eu entendo que, na verdade, e aí eu vou até pra gente analisar esse discurso da apropriação, ele vem muito embasado em cima de um discurso e um comportamento. Então, assim, não é só fazer o dread, não é só usar o turbante, entende? É o que vem o discurso por trás e que tipo de comportamento aquele indivíduo passa a ter mediante o uso e frutos daquilo que ele está fazendo. Então, assim... Exemplo. E aí, quando a gente vai para a questão das cotas, a gente percebe e percebeu muitos alunos, inclusive foi tema de matéria, ingressando nas universidades de pele clara, ou seja, branco, genuinamente. É uma merda. Exatamente. Mas se apropriando. Mas aí entra outro problema. Exatamente. Aí entra outro problema pra mim, que é tipo, aí que eu não quero nem entrar nesse problema, vou entrar e sair, porque não é o assunto aqui. Que é esse negócio do camarada lá, eu me identifico como homem, eu me identifico como mulher, não tem problema nenhum. Aí sabe que vem agora a gente falando assim, não, eu me identifico como negro. Então, tipo assim, não, eu me identifico. Tem um doido aí que é branco e aí eu me identifico. Então agora eu posso entrar na cota? Ou seja, aí continua tendo outro problema. Exatamente. Você tá entendendo que é muito louco isso, mas tudo bem. Eu quero te dar um exemplo. Eu acho que você deve ter até ouvido eu falar isso no curso quando você estava estudando lá, não sei. Eu tava vendo o documentário
do Chicago Bulls lá, do último arremesso, que na verdade fala mais é do Michael Jordan. Sim, mas sim. de todo, não sei se tu viu esse documentário. Não assisti. Cara, assista, dele. cara, Não assista. assisti. É Não sensacional. assisti. Eu não sei quantos episódios tem, chama O Último Arremesso, Netflix. Cara, e, meu irmão, o documentário é absurdo. O Michael Jordan, os caras não precisam falar bem do Michael Jordan, é só mostrar. O Michael Jordan parece que ele é de outro planeta. É verdade. E eu não tô falando só como atleta de basquete, eu tô falando fora da quadra. O líder que ele é. Meu irmão, o cara é animal. E assim, eu sempre fui fã do Michael Jordan absurdamente, mas eu vendo aquele documentário, eu falei assim, meu irmão, olha esse cara. Esse cara ia ter sucesso aonde ele estivesse. Qualquer área, pô. Se ele fosse CEO de empresa, meu irmão, o cara... tipo assim, documentário, tu tá olhando o ser humano Michael Jordan como alguém, como se fosse um ser humano acima de todos os outros. Eu tô assim, meu irmão, esse cara é animal, esse cara ele é de outro planeta, ele é quase um deus, assim, sabe? Um semideus, tipo, é o Thor. Meu irmão, eu tô vendo o cara assim, e eu de verdade, eu tô falando do Gilson, veja bem, não tô falando que essa é a imagem que todo mundo tem, que é a imagem que o Brasil tem. O Gilson, eu tô olhando pro cara, eu não tô vendo de verdade, eu não tô vendo a cor dele, Mário. Eu não tô vendo nada disso, eu não tô vendo. Eu esqueci, eu só tô falando assim, o Michael Jordan é foda, meu irmão. O cara é muito bom, que é isso? E eu tô babando, vendo todos, um episódio cada vez. Aí, de repente, entra o Barack Obama, e aí entra com o discurso. Não, falando do Michael Jordan. É muito bom porque, não sei o que lá, porque um homem negro, não sei o que lá. Eu falei, pô, mas ele que fez eu lembrar. Eu esquecer do Deus e falei assim, ele é negro também. Tipo assim, eu tava normalizando. Pra mim, ele é só um ser humano sensacional e que não interessa a cor de pele pro Gilson ali. Pra mim esse cara é muito foda. sinistro, é foda ele. Entendeu? Então, aí vem um cara que é negro e levanta a bandeira de uma parada que eu falo assim, pra mim, na minha visão, é como se ele estivesse falando assim, cara, eu não entendi. Você continua falando só bem do ser humano, do que é o Michael Jordan. Tudo bem que eu devo entender o seguinte, ele tá querendo fazer a tal da reparação, que eu não... Aí pode ser que sim, mas pra mim me incomodou quando eu olho e falo assim, caraca, cara... Então, não cara... deveria te incomodar, né? Esse tipo de discurso não deveria. Não é que não deveria me incomodar. Eu não sei, pode ser que seja isso, mas na minha visão é tipo assim, gente, nós estamos falando de um cara sensacional e o desenhar do documentário... Não tá falando que ele é sensacional porque ele é preto ou porque ele é branco. Não tá falando que ele é sensacional... Deixa eu te interromper rapidamente. Pode falar. Você é o cara que me ensinar isso. Na verdade... Eu esperei você pra eu falar sobre esse assunto aqui. O discurso... Esse discurso não era pra você. O que eu posso resumir é exatamente isso. Existem milhões e milhões de pessoas, como é um documentário, que não pensam como Gilson Mello. Então, realmente, assim, portanto, faz sentido. Fazer essa alusão e trazer essa alusão... É importante para um certo tipo de pessoas. Para um público que é inclusive um público americano. É verdade. Que é extremamente racista, inclusive. Cara, você é um cara inteligente, cara. Você conseguiu me quebrar totalmente agora aqui. Não, é verdade. E vou te falar mais. Spike Lee, que é... Tem muita gente assistindo ali Spike Lee, precisava ouvir aquilo. Spike Lee, que é produtor americano, né? Na verdade, cineasta, hollywoodiano e tal. Ele, no último Oscar, no penúltimo Oscar, ele foi indicado. Na verdade, mandaram uma carta com a intenção de indicação, salvo engano. Se eu estiver falando aqui besteira, por favor, podem corrigir. Aí é detalhe. O que ele fez? Aí ele procurou saber quem eram os indicados por Oscar, quem ia apresentar o Oscar. Spike Lee, negão, gente boa. Aí, quando ele descobriu que tinham pouquíssimos negros ou pretos indicados para o Oscar, inclusive os apresentadores, o apresentador era um negro, o que ele fez? Ele mandou uma carta de volta para o Oscar dizendo que não iria para a indicação hollywoodiana. E aí, quando ele foi indagado por quê, ele falou, é porque eu não tenho representatividade. Então, se não tem representatividade, só vou eu não vou. Ele criou um embaraço, que aí o Hollywood teve que se reconsertar, se reconstruir, inclusive embaraço para outros pretos como ele, que na verdade acabaram adotando o posicionamento dele, aí todo mundo começou a travar, porque ele é uma liderança, ele é uma representatividade, e é isso que os pretos precisam entender. E aí o que ele fez? Ele fez toda a estrutura de Hollywood reparar um erro que estava acontecendo há mais de 50 anos, sim, com a não indicação de inúmeros atores americanos negros para o Oscar. Aí o que fizeram? No Oscar seguinte, por pressão ou não,
por reparação ou não, por reconhecimento ou não, e aí, independente da obra, ele foi indicado com mais outros negros, inclusive, para o Oscar seguinte. Então, assim, isso traz luz ao que a gente chama de posicionamento. Né? Então, nesse ponto, aí entra uma coisa que vê se você vai fazer sentido para você. Eu acho que eu vou chamar esse período de transição. Aqueles negros que foram indicados, eles estão sofrendo também, na minha visão. Porque estão sofrendo que tipo de pressão? Eu tô aqui por causa do protesto do ano passado ou porque eu tenho talento? Exatamente. Mas é um período de transição importante para que os próximos possam ser de fato reconhecidos pelo talento e não só por causa da cor. É isso? Tá fazendo sentido? Faz todo sentido. Esse período de transição vai ter que sofrer isso. Vai ter que sofrer essa dúvida. Eu tô aqui por causa disso ou por causa... Essa é a briga... Agora você trouxe luz. É esse momento que a menina negra fala que a menina branca não pode usar o dread. É exatamente esse momento, que é um momento de transição que todos vão sofrerem para que se traga... Eu vou trazer sempre essa palavra como prioridade nesse discurso nosso. Traz luz, voz e vez sobre uma reflexão sobre aquilo que a gente está construindo para uma sociedade melhor, uma sociedade realmente igualitária. O exemplo do... Eu só vou discordar de você nisso. O exemplo do Oscar faz sentido para mim desse período transitório. A menina falar que não pode usar, para mim, gera mais raiva do outro lado. Sim, mas olha só, na verdade, o sentimento que vai gerar no outro... Você não consegue controlar. Exatamente. O que a gente traz é o seguinte. Não, mas beleza. Que, na verdade, a gente vai só trazer o discurso. Eu entendi o teu ponto. Errado, o teu ponto eu quero levantar a bola para que se discutam sobre isso. Exatamente. Eu entendi. Enquanto isso não for tema de discussão, show. Mas não só de discussão, mas de reparação, porque é o seguinte, enquanto o núcleo da Globo estiver discutindo, por exemplo, e não fizer a reparação, enquanto o núcleo de Hollywood estiver discutindo o tema e não trouxer a reparação, enquanto as nossas políticas públicas de governo só trouxer a discussão e não trouxer a reparação, o problema ainda não foi vencido. Entendi. Porque a gente só vai sentir isso daqui a alguns anos, quando você falar assim, não, agora tá 50%, tá meio. Houve reparação. Eu acho que meio nunca vai acontecer para ambos os lados. Claro. Porque senão daqui a 50 anos... Vai estar os brancos falando, não, mas fizeram tanta reparação que agora a gente tem 40% e vocês estão 60%. Eu acho que não deveria existir isso, né? Não deveria. Mas a reparação eu entendo assim. Eu consigo, com a tua fala agora, vou reconhecer algo aqui. Com a tua fala agora, eu consigo entender melhor, não vou falar que agora eu entendo tudo perfeitamente, eu consigo entender melhor o que a Magazine Luiza tentou fazer ou está tentando fazer quando faz aquele processo seletivo só para negros. Exatamente. No primeiro momento, eu de verdade, eu olhei e falei assim, cara, eu acho que acaba sendo até meio que humilhante. Falar assim, como se fosse assim, eu não vou conseguir vencer o branco e eu preciso só concorrer com o negro. Numa perspectiva bem ignorante minha, tá? Tô sendo bem... cara, não faz sentido. O cara tem que concorrer com todo mundo porque ele tem que ver que ele mereceu, ele ganhou de todo mundo, o negro. Só que aí quando você tá falando desse processo que já é estrutural, então aí pra mim entra nessa... Eu precisei entender alguma coisa aqui na minha cabeça que eu entendi. É um período transitório. Essa galera tá sofrendo para que os próximos não sofram. Exatamente. Sofrendo o questionamento. Será que eu tô aqui só por causa do processo que é só pra negro? É a mesma coisa do Oscar. Exatamente. Tá, mas é um período transitório para que possa se normalizar a partir dali. Porque o meu sonho... Aí eu vou te falar, o meu sonho, assim, dessa visão é... Cara, eu acho que deveria ser normal para qualquer pessoa. Tipo assim, eu acho que não deveria se fazer conta quando se já tivesse tudo equiparado. Então, assim, que eu acho que é quase uma utopia isso. Não sei. Essa equiparação no mundo, né? Na verdade, e aí... Você vai conseguir... Cada % que você consegue conquistar já valeu, né? Exatamente. Porque, assim, aonde que eu quero falar? Na minha visão normal. O normal que seria o normal. Eu olhar para uma empresa e eu não fazer distinção de raça. Eu só... Tô falando de business agora. Só de talento. Só de pessoas que eu realmente quero trabalhar aqui. Eu falo isso porque, por exemplo, vou te falar eu tenho uma equipe de venda. Tá? Tenho uma equipe, 10 vendedores, por exemplo. Tô aqui com 10 vendedores. E eu tenho 5 vendedores brancos e 5 vendedores negros, pretos. Eu acho que branco e preto fica mais, pra mim faz mais sentido, mas tudo bem. Mas é o que as pessoas decidirem pra mim, tá bom. 5 vendedores brancos e 5 vendedores pretos. Eu tô sendo sincero na visão do Gilson. Mais uma vez, é só o Gilson. Eu tô tentando abrir meu coração máximo aqui pra aprender e pra gente falar.
de verdade, o Gilson, eu sei que estruturalmente isso não é a realidade. Essa é a minha realidade, não do Brasil. Se eu tenho 5 vendedores negros que estão pretos, que estão vendendo pra caramba, e 5 brancos que vendem mais ou menos. Eu, Gilson, não vou olhar assim. Eu acho que eu vou começar a contratar mais preto, porque tá vendendo mais. Ou vice-versa. Os brancos, acho que é os pretos que não vendem bem. Na minha cabeça não existe isso. Eu só quero contratar mais gente, independente da cor. Porque eu quero vendedores bons. Ou o contrário, eu tenho, sei lá, 10 vendedores e 8 são pretos, estão vendendo pra caramba e 2 não tá vendendo, que é branco. Não interessa. Eu não vou olhar isso. Eu não vou, tipo assim, vou me demitir porque eu não gosto, não vou nem contratar. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu quero o seguinte, meu irmão, tu vai vender pra caramba? Eu quero tu aqui. Se tu é japonês, amarelo, preto... Não importa. Eu sou empresário e eu quero que venda muito. Você tá entendendo? Eu quero que você seja o gerente de venda, meu diretor comercial. Eu quero... Meu irmão, tu que é o pitbull da parada. Vai e faz acontecer. Mas isso é a visão do Gilson. Aí é o que você falou. Eu concordo. Foi quando você falou lá do discurso do Obama. Realmente, essa não é a realidade da maioria. Da maioria. Agora, quando você vai para trás da roda, você vê um fluxo muito maior atrás desse mar. E eu sempre trago luz a isso, porque quando você olha o iceberg, você não sabe o quanto ele está profundo, o quanto ele está inserido, o quanto ele está alicerçado naquele oceano. Então, se você traz o mesmo exemplo, e aí você pega esses cinco negros, ou esses 5 pretos, proíbe ele de estudar, não dá uma moradia qualificada para ele, ele representa aí uma parcela da sociedade que sofre discriminação todos os dias. É óbvio que na hora de entregar os resultados, pode ser que ele fique aquém. Sim. Alguns conseguem. Sim. Alguns conseguem se furar essa bolha. Sim, e conseguem êxito e sucesso. Mas não é a maioria. Uhum. E aí, o Gilson, ao invés de dar um curso para habilitar os 10, o que o Gilson faz? Como os 5 brancos entregaram muito resultado, eu vou investir em quem entrega resultado. Isso. Mas esqueceu de olhar por trás da bolha. Então, assim, na verdade, o reflexo do que a gente está chegando aqui ser mais justo. Exatamente. Aí você ser mais justo e falar, vamos entender a dificuldade de um e do outro, o que está por trás, o background do cara ali. Exatamente, histórico. Então, assim, o Gilson, e aí, quando a minha vida toda, eu fui morador de favela. Sou nascido e criado dentro de uma das favelas mais perigosas da Zona Oeste, que é o Sapo de Camará. Minha família sai toda do Salgueiro. Nunca tinha ouvido falar no nome. Sapo de Camará. Sapo de Camará é onde surge tudo que existe de crime hoje, surgiu lá, que foi uma das facções mais importantes hoje no conceito do Rio de Janeiro. E lá eu me desenvolvo. E aí, olha a questão. Hoje eu estou aqui porque os meus pais entenderam que tinham algumas variáveis que eram importantes para mim, ainda como criança. Meu pai tinha um entendimento e tinha leitura que ele deveria conviver com a minha mãe, e era raro isso na época, ou seja, os pais casados. Valores familiares. Exatamente. Aí um outro conceito que meu pai entendeu, que o esporte seria importante para mim, introduz o esporte na minha vida, faz sacrifício para eu poder... Que é o próximo assunto que eu quero falar contigo. Para participar de uma escolinha de futebol na época. O terceiro conceito que meu pai preconiza é o seguinte: filho, vai buscar conhecimento. Então, assim, eu cresci ouvindo meu pai falando isso. E até ontem eu estava fazendo uma listinha de quantos amigos eu perdi ao longo desses anos todos, exatamente porque não tinha essas variáveis controladas que pudessem ser orientadas naquele momento. E uma coisa que eu descobri, que na verdade aí eu aprendi no curso do America's Coach, claro, que na verdade eu não queria ser jogador de futebol. Eu até joguei futebol profissional, estreiei em 98, Bangu e Fluminense, mas o que eu queria era entregar para os meus pais a realização que eles tinham mediante ao futebol. Depois que eu entreguei aquilo... Aí você foi fazer suas correrias. Exatamente. Eu sabia que a minha transição seria acadêmica. Então, assim, aí eu fui para a universidade, fiz pós-graduação em neurofisiologia, fiz outros cursos e tudo mais. Então, hoje eu tenho 2 cursos universitários, tenho uma pós-graduação, iniciei um mestrado, enfim. Então, em linhas gerais, o que eu trago de alusão é que aquele menino lá da favela do Sapo foi fazendo a mudança de degrau. E aí eu me tornei uma exceção. Na verdade, e aí exceções só existem porque a história conduz em regras. Entende? E aí quando eu volto lá na favela do Sapo,
Eu não posso olhar para quem ficou lá e foi colega meu, que eu assim, porra, eu, Mário, consegui, por que vocês não conseguiram? Não, eu preciso olhar aquelas variáveis e falar assim, eu só consegui. Quais foram os valores que eles receberam dentro de casa? Exatamente. Cara, não, e você despertou para um negócio aqui para mim, cara, que faz muito sentido para mim, cara. Faz muito sentido. Essa questão que eu vejo da luta dos ativistas e tal, pela questão da equidade que fala, equidade, né? Equidade. Porque, tipo assim, quando eu olho pra minha história, os meus pais... meu pai falava assim pra mim, cara, olha pra mim como espelho e faz tudo diferente. Meu pai falava, eu não estudei, eu só tenho a 4ª série, eu quero que você estude pra você ter um bom emprego e tudo mais. Só que os meus vizinhos... a gente foi muito pobre ali, né? Muito pobre, a gente só não passou fome, mas de às vezes só ter feijão e arroz em casa. E graças a Deus tinha feijão e arroz, né? Amém. Mas assim, a casa não tinha reboco na parede. Enfim, eu não morava em favela, eu morava na Ilha do Governador. A Ilha do Governador é um dos bairros que mais tem favela, né? Sim. Mas eu morava num bairro bom, num bairro chamado Zumbi, lá na Ilha do Governador. Só que a gente morava numa vila pobre. Todo mundo que morava naquela vila era muito pobre. E minha casa não tinha reboco na parede, na verdade não tinha porta nos cômodos, nem do quarto, nem do banheiro. Então, tipo, acho que é por isso que eu não tenho vergonha de nada. E assim, aonde que eu quero chegar? E meu pai dizia isso pra mim. Só que o meu vizinho do lado da vila já era rico. E eu via o meu coleguinha rico, que ele tinha videogame, que ele tinha, rico pra minha realidade ali. Mas tinha uma vida boa assim, sim. Rico mesmo. Casa com piscina e tal, parada nível top, entendeu? Nível Barra da Tijuca aqui, só que lá na Ilha do Governador. E aí eu olhava e via o pai do garoto. O pai do garoto era o dono da padaria, aí tinha um outro lá que era o dono da loja de material de construção. E enxergando aquilo perto de mim, vendo a vida dos filhos e tal, eu falei assim, eu quero ser empresário. Eu quero essa vida pra mim. Aonde que eu tô vendo ali, vamos lá, vou usar o termo que alguns ativistas usam, do meu privilégio. Além de, tô falando em raça, agora tô falando social. Sim. Qual era o meu privilégio ali? Eu era pobre, era? Meu pai queria que eu fosse empregado? Sim. Sim. Claro. Mas eu tive uma vantagem. Eu tinha vizinhos ricos que eu podia me espelhar neles. Que é a desvantagem que o cara tá na favela e o cara que ele vê que é rico, que tem dinheiro, é o bandido que tá com um fuzil. A grande maioria. E aí ele não teve o privilégio que eu tive de poder se espelhar numa pessoa correta que criou uma empresa e que eu falei assim, cara, o segredo é ser empresário. Porque se eu conseguir ser empresário... Tanto que desde criança eu queria ser dono de fliperama, eu queria ter uma pampa. Lembra da pampa? Pra carregar os fliperamas, alugar os fliperamas pras festas juninas. Pô, cara, eu tinha 12 anos de idade, eu pensava nisso. Aquele jornal Balcão, lembra do jornal Balcão? Eu não tinha dinheiro, mas ficava procurando os valores de fliperama pra poder conseguir comprar um fliperama usado. Eu tinha um sonho de ser dono de alguma coisa. E, cara, você falando isso, você fez eu refletir sobre isso. Falei, cara, isso pra mim já foi uma vantagem. Porque talvez, será que como eu queria ter alguma coisa e tal, se eu tivesse numa favela, eu não ia querer ser um bandido por causa que eu ia ver o cara tendo o melhor tênis, o melhor celular. Cara, que merda. Existe... na favela tem o reforço, né? Uma ficha que caiu aqui pra mim. Reforço e principalmente o reforço midiático. Se você for fazer uma pesquisa de campo em favela e a gente for pesquisar com o crime, e aí a gente está falando de fazer perguntas e obter resposta, qual o sonho dele? Em detrimento daquilo que ele faz hoje, ele vai te responder, ou pelo menos 90% vai te responder que o sonho era ser ou jogador de futebol ou músico. Caramba. Porque boa parte de quem tem a maior referência que ele tem disso dentro desses territórios é quem tem projeção e vai se jogar futebol. Então, a grande maioria quer ser aqui jogador de futebol ou músico. Entra naquele ponto que eu falo no curso, tu deve lembrar disso que eu já falei, que o nosso sonho, ele é limitado pelo nosso nível de conhecimento. Exatamente. Então a gente acha que aquele é o nosso maior sonho da vida, até conhecer outras coisas. Exato. Então às vezes alguém fala assim, eu tenho um sonho de conhecer Nova York, porque ela viu Nova York num filme. Mas às vezes ela um dia viu um vídeo no YouTube lá de uma terra lá, não sei da onde, lá sei lá, um país longínquo, até com um nome estranho, que ela descobriu que tem uma praia linda, que ela gosta de praia. Ela fala, caraca, agora o meu sonho é ir para aquele país. Até então ela nem sabia que aquele país existia. Então o que o cara vê ali cara, aquele fulano conseguiu virar famoso cantor, conseguiu virar... Então é a referência maior de sonho dele para sair daquela vida, né? Exatamente. E aí a gente chama isso do popstar da bola. É o que sai na capa do jornal. Que é uma minoria. Eu sei, mas tá lá na capa do jornal. Sim. A grande maioria que sai na capa do jornal com ascensão é o popstar da bola.
Do outro lado, no outro universo, também tem um outro popstar, que é o popstar do crime. Que é o cara que sai no mesmo jornal, só que na parte dos fundos, ostentando poder, ostentando o cordão de ouro, ostentando, na verdade, o empoderamento, que é muito falado, e a grana. Então, assim, eu escolho ser jogador, eu não consigo, eu vou para outra ponta. Eu não consigo fazer a leitura que no meio do processo, ser Gilson Melo, ser Mário Love, ser Henrique, Tatiana Teres, é importante, porque o Gilson não está ocupando a capa do jornal. Entende? Então, assim, midiaticamente, os dois reforços que ele tem são esses. Acontece... Agora, desculpa te interromper. Que aí, para fazer essa conexão, você acha então que a internet e as redes sociais podem contribuir positivamente para o cara começar a ter novas referências? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Principalmente quando existe reforço de engajamento e propostas que no meio do processo ele pode ter uma outra profissão. E aí eu vou te dar um exemplo. Na verdade, exemplo prático. Eu coordeno a Taça das Favelas e sei que nem todos os meninos que passam na Taça das Favelas vão ser jogadores e expoentes em ascensão. O que aconteceu? Eu sou empresário local, eu tenho uma academia dentro de uma favela. O que está acontecendo com os meninos que não conseguiram projeção dentro das favelas? Aí eu tenho uma alternativa. Uns tentaram futebol, não conseguiram, alguns até foram pro crime, e existe uma parte que está empreendendo dentro do território, está vendendo roupa, está montando loja de roupa, está montando loja de celular. Mas a informação da internet explodiu. O cara do celular dele ele consegue comprar uma roupa mais barata em São Paulo, trazer para cá pelo correio, vender Exatamente. E hoje eu tenho um menino que foi o capitão da Taça das Favelas Vila Kennedy e tal, que eu vou citar o nome dele, faço questão, o Dico, que é o Wallace Almeida, que jogou futebol profissional, não conseguiu, jogou fora, mas não conseguiu ganhar grana, hoje está empreendendo dentro do território, vendendo roupa, e diz que eu sou a referência para ele dentro desse segmento. Então, assim, exatamente por conta de ter mostrado que dentro desse viés existe alternativas. Só que, na verdade... O cara consegue sair da favela e ir para qualquer lugar do mundo através do celular dele, ali, do computador dele, para poder buscar essa informação. Ainda assim, precisa ter trabalhos para fomentar isso, para ajudar ele a mostrar que existe esse caminho, né? Exatamente. Aí é onde entra o nosso papel, Gilson, como educador, como instrutor, como coach, como professor, como orientador, não importa o codinome como institucional, não importa o codinome que se utilize nesse momento, de mostrar para um jovem que está com pensamento em formação que existe alternativa, que não só existe o universo do futebol, que na verdade se ele for um pedreiro bom, ele pode enriquecer, inclusive. Só que ninguém reforça isso, porque ninguém mostra na mídia o pedreiro que ficou rico. Isso aí é o que eu mais fico... Porque não existe um jornal de boas notícias. Exatamente. Não existe um jornal mostrando o seguinte, é possível ficar rico honestamente. Ele só mostra o cara que bota o dinheiro na cueca. Exatamente. Que é isso que dá audiência. Por isso que quando você vai pegando pessoas mais esclarecidas... você vai vendo que essas pessoas não assistem mais jornal, não veem mais notícias desse tipo, elas decidem buscar. Então precisa ensinar para essa galera também esse caminho, né? Que é o caminho que é a proposta alternativa em meio a reforço. Então, assim, um dos papéis pilares que a gente tem na CUFA, na Taça das Favelas, é exatamente levar uma ponte entre asfalto e favela, com pilares que reforça as ferramentas pedagógicas através do esporte, do futebol, demonstrando na prática que é possível, né? Que o protagonismo desses jovens é possível através daquilo que a gente chama de temas transversais. Então a gente sempre tem um tema transversal a ser discutido. E um dos melhores elementos de fácil aceitação dentro desse território é o esporte, e o futebol acaba ganhando dos demais. Educação, né? No geral, mas o esporte realmente... O esporte... é porque é mais atrativo. Exatamente. Pra criança, e aí, através do esporte, a gente acaba... levando o restante. Exatamente. Cara, e vou te falar uma parada, cara, é muito... Cara, que papo foda, só falando assim, muito legal, maneiro mesmo, Mário. Obrigado mesmo pela tua contribuição, que você tá falando de verdade. E assim, eu fico vendo isso, e aí você vai vendo o seguinte, aí a gente volta pro início de tudo que fica mais no discurso do que na ação, do tipo, o que realmente se precisa é de
educar as pessoas. De ambos os lados, seja sobre preconceito, seja sobre social, seja você precisa educar de verdade. Você tá mudando a minha mentalidade aqui. As pessoas que vão assistir esse podcast todo já estão vendo como a minha mente mudou sobre várias coisas que você tá conversando aqui. E tudo bem, você é um cara super esclarecido, você vem numa... Você é um lorde, né, cara? Do jeito que você fala e tal. Então, de fato, e aí a gente tá num bate-papo super incrível. Aonde eu quero chegar? Que entra o que a gente ensina no nosso curso e tudo mais que eu falo. Que eu falo o seguinte, que o que as pessoas querem é um estado emocional positivo. Claro. Todo mundo quer se sentir bem. Uma mulher que diz assim, eu quero ter um filho. Você não quer ter um filho. É porque você acredita que se você tiver um filho, você vai ser mãe, vai se sentir assim, porque tem um filho. Você tá pensando... No background é o estado emocional. Eu quero, sei lá, eu quero ficar rico. Você não quer ficar rico. Você quer o que o dinheiro vai te proporcionar. Exatamente. E aí a gente vai chegar agora no ponto. Ninguém quer ser bandido. Ninguém quer ser bandido. Ninguém quer ser drogado. Ninguém. O cara que usa droga, seja do pobre, do rico, o cara quer o estado emocional, que a droga é um atalho para... O cara não quer ser bandido. Ele quer os frutos daquilo. Ele não quer morrer cedo, ele não quer ir pra cadeia. É óbvio, o cara não é idiota. O cara pode não ter nem a primeira série, nunca ter ido na escola. Ele não quer ir pra cadeia, ele não quer morrer cedo, ele não quer nada disso. Mas ele quer o que proporciona. O estado emocional positivo de autoridade, de ser respeitado ali naquele mundo que ele tá, da grana que ele consegue, do tênis, do poder de... Exatamente. Então, se eu consigo dar esse estado emocional, se eu consigo dar oportunidade em qualquer outra área, é óbvio que eu vou reduzir violência, que eu vou reduzir a porra toda. Exatamente. Então, tipo, é isso. Exatamente isso. Essa é a pegada. Essa é a parada. Exatamente isso. Quando a gente vai para pesquisa de campo, a gente sabe exatamente isso. A CUFA, o Celso Ataíde, junto com o MV Bill, eles desenharam um documentário que eu recomendo, que é Falcão Meninos do Tráfico. Passou no Fantástico esse documentário? Passou, exatamente. Tô ligado. E, na verdade, esse documentário ganhou vários prêmios. Primeiro ele foi proibido. Pra assistir hoje, tá onde? Tá no YouTube. YouTube. Tá no YouTube. Na verdade, é um documentário bastante... De todos aqueles meninos, só sobreviveu um, que era o que queria ser palhaço. Caramba. O sonho dele era ser palhaço de circo, e ele foi palhaço de circo, né? E, inclusive, esteve conosco durante um período na CUFA, não sei onde ele está atualmente, mas depois ele passou a dar palestra em escola e tudo mais. Então, assim, eu acho que faz todo sentido quando você me diz que, na verdade, o que a gente quer é exatamente um estado emocional, e o que esses jovens querem é exatamente isso. E aí eu acho que existe uma concordância entre nós. Contudo, eu acho que trago como reflexão o seguinte, ou todos nós teremos um posicionamento claro, argumentação e informação a respeito desses conteúdos que foram ditos aqui, ou a gente vai lamentar possivelmente as consequências de não ter feito nada. É verdade. Então, assim, e aí... E que chega em todo mundo. Exatamente. Chega no asfalto, essa consequência. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É essa conscientização que todo mundo tem que ter. Nem que o cara não faça pelo mais pobre, pelo negro, que ele esteja pensando só na família dele, foda-se. Exatamente. Tipo, cara, se tu não se conscientizar e não ajudar a fazer essa mudança, isso vai respaldar em você. Mesmo que esse cara esteja sendo egoísta, mas de certa forma... É reflexo. Se liga nisso, tipo, acorda. É reflexo. E isso em todas as estruturas, porque, por incrível que pareça, a favela, o território, existem códigos que são muito próximos daquilo que a gente discute no curso, que são valores, só que lá a gente chama de códigos, que são representativos para aquele território. Então a palavra é muito respeitada, as verdades, né? Na verdade, muito mais do que tu vê aqui, né? Exatamente, muito mais dentro desse território. E por lidar com favela durante a minha vida toda, são 42 anos frequentando, e eu costumo dizer o seguinte, como eu coordeno um projeto muito bem sucedido, que é a Taça das Favelas, todo dia tem uma ligação pro meu telefone de alguém querendo entrar e eu tenho que dizer não. Então, assim, eu tenho que dizer não muito mais do que dizer sim, porque não dá para colocar todo mundo. Verdade. Rio de Janeiro hoje tem mais de 1.200 favelas, são 1/3 da população carioca, na verdade, o estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, vive em favela. Quase 2 milhões de pessoas vivendo em favela. Então, assim, muita gente. Só no Rio. Só no Rio de Janeiro. Então, assim, esse universo
é que quer participar dos projetos e das propostas sociais que a gente desenha de alguma forma. Entendi. Então, assim, e quando eu trago esses números, que são números bastante representativos, eu estou trazendo o seguinte, e a informação que eu quero deixar para quem está ouvindo, para quem está assistindo, na verdade, esse contexto que foi criado, ele teve uma causa, ele foi causal. Então, é papel da sociedade entender e reparar. Boa, esse é o processo, entender e reparar. Entender e reparar, incluindo o poder público. Sim. Principalmente poder público, né? Principalmente poder público. Porque lá atrás... que começou pelo poder público. E eu queria trazer só uma alusão que eu sempre trago o seguinte, Gilson, que eu acho que é o problema da grande maioria da população que ela não consegue entender. Hoje, existem determinados comportamentos e atitudes e falas se reverberam em crime. Então, assim, meu avô tem 95 anos. Se meu avô cometer um ato homofóbico ou um ato de racismo, ele pode responder por crime, inclusive mesmo tendo 95 anos. Mas há de convir que precisa de um entendimento nosso, da sociedade moderna, que ele foi educado no século passado quase. Entende? Então, assim, o seu Ivo está cometendo um ato que é condizente com o modelo de ensinamento, entendimento e leitura que ele teve naquele momento. Mas se meu filho fizer isso, que tem 13 anos, ele está cometendo um crime. Sim. Então, assim, é preciso pegar essas duas gerações e falar o seguinte, olha, o seu Ivo precisa ter entendimento e esclarecimento, precisa ter clareza, e o meu filho não, meu filho precisa cumprir as leis. Entende? Acho que essa é a diferença. Faz sentido. Eu vejo isso até... Eu não quero nem levantar essa bola, que eu quero entrar agora no assunto futebol e tal. Vamos mas assim, eu vejo isso até quando querem destruir alguém e pegam um discurso que o cara falou há 20 anos atrás. Fazem isso com atores, com comediantes e tal. E, tipo, uma coisa... A não ser que o cara tá com o mesmo discurso, mas uma coisa é o cara que estava inserido num contexto cultural que ele foi ensinado daquela forma, mesmo que tenha sido errado, e o que ele falou há 20 anos atrás, e o que ele tá falando hoje. Eu acho que tem que ser feita essa balança também. Claro, enfim, até reconhecer a mudança da pessoa. Olha que bacana, olha leis só. Que mudaram, olha que maneiro o que esse cara falava em 90 e o que ele fala hoje. Pô, cara, eu acho que isso seria até legal. Mas enfim, maravilha. Cara, até aqui eu só quero te falar, obrigado, assim, de certeza, você que tá ouvindo aí ou assistindo, cara, compartilha, você tá vendo o quanto que tá sendo inteligente, o bate-papo é inteligente, eu gosto de inteligência, amo inteligência, então obrigado mais uma vez, Mário, por isso. Mas agora vamos lá, você é fisioterapeuta, perfeito, né, fisioterapeuta, acabou se especializando mais para a área de futebol, não tem nada a ver, besteira? Sim, fiz alguns cursos de fisioterapia desportiva, trabalhei com o universo do futebol, inclusive, também sou professor, né? Fiz docência superior, pós-graduei em neurofisiologia e hoje eu tenho uma academia, né? Então, assim, em linhas gerais, acabo que reabilito muitos atletas, inclusive no meu espaço físico, atletas que saem da favela para ganhar o mundo, inclusive, e acabam que em algum momento voltam para se tratar ou para fazer a manutenção comigo. E você tem a relação com o futebol, que como tu disse, tu foi atleta profissional, né? Como é que foi aí a... Então, eu, como qualquer menino, eu aspirava ao sonho de ser jogador de futebol. O que já é muito difícil chegar no profissional. 5%. Dar certo já é outra coisa. 5%. 5%. É um número muito baixo. Essa hora... Já é uma vitória. Só quem já tem uma fotinho lá num jogo profissional. Exatamente. E aí, meu pai jogou futebol, jogou no Campo Grande, não teve muita ascensão, eu nasci em meio... né? Não foi um relacionamento, nenhuma gestação planejada, mas ele tocou a vida dele, casou com a minha mãe. E aí, como qualquer menino, eu cresço me desenvolvendo na favela, aspirando o sonho de ser jogador de futebol. Eu nem tinha tanto talento assim. E aí, na verdade, acho até que... Eu costumo dizer que eu era muito mais esforçado do que talentoso. Mas ouso dizer o seguinte, ninguém treinou mais que eu, Gilson. Legal. Ninguém treinou mais, ninguém buscou aquilo mais do que eu naquele momento. Então eu tinha certeza que eu seria jogador de futebol profissional. O que eu seria depois, se eu ia ganhar muito dinheiro, se eu ia ter fama, isso eu não tinha certeza. Mas quando eu comecei... Ninguém consegue ter essa certeza. E aí, quando eu cheguei no infantil, eu falei assim, não, eu vou chegar profissional. Ponto. E ali comecei capitão do time, joguei todas as categorias e tal. Até que em 98...
Eis que eu estreiei no Profissional Bangu e Fluminense. Me lembro como se fosse hoje. Jogou aonde? Foi no Moça no Bonita Bangu, ou no... Bangu e Fluminense Laranjeiras. Laranjeira. Laranjeiras. Hoje ainda joga o Fluminense Laranjeira? Não, Não, né? hoje mais não. E aí, era Nonato, Rony, o time do Fluminense, eu, Marcão. Eu lembro dessa época aí. Então, 98. Rony, eu lembro. Magno Rony era um Alves. craque, né? Magno Alves. Exatamente. Paulo Roberto, era o time do Fluminense na época. E aí, eu estreiei naquele jogo, e eu lembro que minha mãe trabalhava em casa de família, trabalhava na casa de um general, de um coronel, sei lá. E aí minha mãe, como mulher preta, de favela, de periferia, estava lá trabalhando na casa do general e ela não podia ligar, ela foi ouvir no rádio a minha partida, meu pai foi comigo pro estádio. E aí, agora o atleta Mário Sérgio, né, que me conheciam assim na época, Mário Sérgio vai entrar em campo e tal. E aí, joguei e tal, depois ela me disse que naquele momento ela chorou. Caraca, maneiro. Aí, aquele momento foi emocionante. Tipo Dois Filhos de Francisco, quando o cara ouviu a música no rádio, né, cara? Ver o filho entrando em campo. Exatamente. E era aquilo que eu queria entregar para meus pais. Maneiro. Eu não sabia se eu ia ganhar muito dinheiro, como eu falei, não sabia se eu teria fama com o futebol, como não tive. Mas o futebol me deu uma peculiaridade. Eu, por ser muito esclarecido sobre determinados aspectos, então eu gostava muito de ler Jornal do Esporte, aquele Jornal Rosinha. Jornal Rosinha, é verdade, cara. Lembrei, caraca. Você me lembrou. Fazia aquela transição, sabia onde estava. E numa das matérias do jornal eu li que tinha na época 8 mil jogadores profissionais desempregados. E aquilo me despertou a atenção. Falei, pô, cara, eu não quero ser mais um desempregado. Opa! Aquilo ali, e aí... Cara, só em teu trabalho de querer comprar um jornal e ler o que tá escrito e não ver só as figuras, você já era diferenciado. Exatamente. Vamos ser sinceros. E aí, quando eu leio aquela matéria, eu falo assim, bom, 8 mil, eu posso estar aqui dentro dos 2%, 5%, ou eu posso estar dentro dos 8 mil. Vamos falar de probabilidade. É provável que eu esteja dentro de 8 mil, que eu nem tenho tanto talento assim. Mas aí já é uma leitura, uma autocrítica de falar assim, ó... É o Simancol, né? Exatamente. Igual quando eu fui cantor, né? Que eu falei assim, cara, não vai rolar. E aí, Gilson? Cara, quando eu vejo aquele universo, o que eu faço? Eu falo assim, eu preciso traçar um plano B pra mim se o futebol não der certo. Opa! E aí... Não é largar o futebol, não. Vai que? Exatamente. E o meu treinador, que era o Luciano Melo, que eu tenho assim, seu sobrenome, né? Luciano Melo, gente boníssima, ele dava aula na universidade. Então eu cheguei pra ele, eu não sabia nem o que era, eu tinha 16 para 17 anos. Falei, Gilson, o Luciano, desculpa, onde você dá aula? Ele deu aula na Castelo Branco. Eu falei, pô, eu queria fazer universidade, cara, queria fazer faculdade na época. Ele, pô, eu te levo lá, vai lá, tal, tipo, te inscrevo no... Aí ele mesmo me inscreveu no vestibular. Eu fiz uma prova de redação, fiz o vestibular e tal. E no mesmo ano, em 98, nós viajamos para América Central. E essa prova que tu fez lá já foi para fisioterapia? Já para fisioterapia. Para cursar, para fazer o curso de fisioterapia. Minto, um ano antes, em 97. Em 98 eu estreio no profissional. Eu já estava estudando. Show. Né? Um ano estudando, e em 98 eu estreio no profissional, e depois logo em seguida a gente tem uma viagem para América Central. Vou para Guatemala, El Salvador, Caramba, Panamá. Outra oportunidade maneira que o futebol proporcionou, né? Colômbia. E aí viajamos a América Central ali e tal, fazendo excursionando com Bangu. Quando eu volto, Gilson, tem na minha mesa, aí a Rita, eu inclusive tive a oportunidade de agradecer, há cerca de quase um ano, agradecer o presidente da federação, Dr. Rubens Lopes, inclusive mando um abraço, Dr. Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio de Janeiro, que na ocasião, quando eu volto da Guatemala, eu já estudava, mas eu estava estudando por bolsa, que o Luciano me conseguiu a bolsa para mim de estudo. Sim. Né, jogando pela seleção da universidade e tal. Quando eu sento com a secretária do Bangu, na época, ela bota o contrato para mim, para eu assinar, e o contrato, o valor do contrato era ínfimo, era totalmente inferior ao valor da bolsa que eu tinha. E eu posso falar aqui de valor, não tem problema. O valor do contrato era um salário mínimo, R$120, e eu tinha uma bolsa de estudo de R$469 na época. 4 vezes mais, quase. Aí, quando eu olho aquilo, e se eu assino o contrato, eu perco a bolsa automaticamente, porque a bolsa era só para atleta amador, não podia ser para atleta profissional. Olha só. E aí eu viro foi a minha primeira decisão importante na minha vida. Caramba. Eu com 17 para 18 anos, né? E aí eu viro pra Rita, eu falo assim, Rita, eu não posso assinar esse contrato. E eu não tinha pai naquele momento, não tinha telefone. Empresário. Era eu e ela, perdão.
E ela vira pra mim e fala assim, mas por que todos os meninos que vieram aqui assinaram e você não quer assinar? Todo mundo feliz, vou ganhar um dinheirinho. Aí eu falei, não, sabe por quê? Porque eu estudo. Se eu assinar, eu vou perder minha bolsa de estudo. Aí ela, mas como assim? Eu falei, não, eu entrei na universidade. Você tá na faculdade? Eu falei, tô. Era raro pra época aquilo. Imagina. Hoje é raro, imagina. Exatamente. Aí falando em relação ao atleta, né? Porque a carreira acadêmica compete com a carreira desportiva, diretamente. Então, assim, é muito difícil conciliar. E aí ela pegou o telefone, ligou pro escritório do Rubinho e falou assim, doutor, eu tô aqui com um jogador, com o Mário Sérgio, e ele falou que não vai assinar. Aí ele, por que ele não vai assinar? Não, porque ele estuda. Aí ele, bota ele na linha aí. Eu falei, não, doutor, eu tô estudando, se eu assinar o contrato, eu vou perder minha bolsa. Foi a primeira vez que eu entendi o que era um contrato de gaveta. Aí ele falou assim, assina, eu vou botar esse contrato na gaveta, eu não vou dar entrada e vou te pagar por fora. Aí boa. Resolveu minha vida. Show. Então eu sou eternamente grato, porque... Você conseguiu os dois, ser profissional. Exatamente. Aí ali eu assinei o contrato, ele não deu entrada na federação, me pagou por fora. E aí, nos anos seguintes, eu fui emprestado para outros clubes, segunda divisão, série, depois Botafogo de Macaé, tive uma temporada no Madureira, enfim... E até que eu me formei e aí encerrei minha carreira. Foi exatamente quando você se informou. Eu aí você falou, cara, não adianta eu ficar insistindo. Eu vou fazer outra coisa, obviamente. Uma coisa que eu... Nada a ver agora, que eu vou puxar um assunto que é sobre futebol, mas nada a ver desse desenrolar que tu tá falando aí. Que eu falava era sempre o seguinte. Eu tive a oportunidade... tinha uma pelada lá perto da onde eu morava. E que eu tive a oportunidade algumas vezes... de alguns jogadores de futebol que nunca foram famosos, mas na época estavam jogando em algum clube, ou na Europa, estava de férias. Sabe esses clubes assim, o cara joga na Bélgica, na terceira divisão e tal. E meu primo também, meu primo Júnior, mandar um abraço pro meu primo, Rafael Júnior, que também foi atleta até do Vasco, acho que juvenil, juniores, enfim. Jogou até na época do Léo Lima, antes de ser profissional, tal, que ele falava muito, cara, esse cara é animal, porque nas bases ali o Léo Lima era o cara e tal. Léo Lima e Souza. Isso aí. E aí o que acontece? E aí, usando o exemplo desses dois jogadores, um que eu não lembro, acho que era Bruno Leite, sei lá, não lembro. Era um cara aí que jogou na Europa e tal, mas só em time de terceira divisão, não sei o que lá, da Europa. E o meu primo. Cara, às vezes as pessoas falam assim, o meu filho joga bola. Cara, joga bola mesmo? Porque, presta atenção, os caras, meu primo, não chegou ao profissional, e esse cara que jogava lá na Europa, no profissional, na terceira divisão. Irmão, era o seguinte, se botasse o cara sozinho contra os outros 5, na pelada, tô falando peladeira, o cara ganhava. O cara sozinho, se tinha 5 na linha ou 10, não importa, ô Mário, o cara dominava tudo e o time dele sempre é o que ganhava na pelada. A diferença era grotesca. Aí eu falava assim, imagina um Neymar. Imagina um craque de futebol. Porque assim, aí às vezes o cara tá ali na peladinha, o cara faz 2, 3 gols, o cara se ilude e acha que vai ser jogador de futebol. Irmão, o nível, a discrepância é absurda. Meu primo até hoje, você vê, sei lá quantos anos ele deixou de jogar futebol, que ele nem profissionalizou. Se eu estiver falando besteira aqui, Júnior, me desculpa. Mas eu acho que ele não foi profissional, acho que foi até juniores. Até hoje, aonde ele joga, ele se destaca a não ser que ele esteja com um monte de jogador, que nem ele joga. Aí é que para. Mas se for peladeira, todo mundo. Se botar ele no time, acabou. E às vezes eu vejo muita gente deixando, às vezes, de não buscar um projeto paralelo, de estudar, fazer o que tu tá falando é uma coisa que acaba inspirando muita gente. Porque o cara tem a ilusão, mas o cara nem na pelada ele se destaca tanto assim, cara, não vai dar ruim pra ele. Tô falando besteira? Não, faz sentido. Faz todo sentido. O futebol tem algumas verdades, né? E aí verdades que a gente chama de verdades absolutas, e tem outras que são histórias sem H, sim, né? Na verdade é muito comum a gente ver no universo do futebol algumas alusões e comparações que são discrepantes exatamente por conta disso. Eu acredito em 2 variáveis importantes no futebol. Aliás, são 3 variáveis. Habilidade, ou seja, competência, né? Habilidades ou competências, treinamento, condicionamento, né? E oportunidade. Boa. Então, são 3 variáveis. Precisa ter essas 3 ali. Exatamente. E aí, não acredito em sorte, na verdade, até porque eu sabia, quando eu comecei a jogar futebol, eu sabia que eu chegaria a jogador, seria atleta profissional de futebol. Então, assim, juntando isso,
se construiu mitos, porque o futebol é muito folclórico, né? Então se constrói mitos em torno do esporte propriamente dito. E um desses mitos é exatamente trazer essas alusões. Aquele cara ali jogava demais, dispensou o Flamengo. Ou seja, o que ele está dizendo para nós, o que ele está nos dizendo é que ele preferiu ficar na beira do campo de chinelo a ter que ganhar milhões igual o Neymar. Não um outro ponto folclórico fulano foi por exemplo, o Zico foi o craque do Flamengo, o Zico ganhou título, o Zico foi para a seleção, mas quem jogava mesmo era o irmão dele. É um outro conto folclórico. Na verdade, o Zico foi quem se dedicou, juntou essa tríade de oportunidade, competência, habilidade e oportunidade. E que eu acho que essa tríade vale para tudo na vida. Sem sombra de dúvida. A tua habilidade, a oportunidade, né? E o condicionamento, o teu treinamento em relação àquilo que tu vai fazer. Repetição. Repetiu. Isso dá uma palestra. 3 pontos da palestra aí. E aí, em cima desse universo, você construiu, obviamente, porque o futebol ele é muito. Ele convive muito com aquilo que a gente tem de mais íntimo, que é a nossa paixão. Porém, o futebol é um cartel que dá muito lucro, virou business, virou negócio. Boa. E aí quem até imagino o que você vai falar. Exatamente. Agora. Quem está por trás do futebol lidando com ele percebe negócio em tudo que faz. Então, obviamente, se fecha um cartel para que nem todo mundo consiga vencer com esse universo, que se você não tiver entre os 20 grandes, você sabe que você não vai ganhar dinheiro, ponto final. Ah, tá. Eu pensei que tu ia falar outra coisa. Não. E também tem aquele cara ali, o craque do DVD, né? O cara que é empresário, que aí virou business, aí o cara consegue convencer um clube lá de fora, olha como é que ele é bom, e mostra só os vídeos ali que o cara acerta, que são e aí consegue fazer o cara ganhar dinheiro um ano ali, sei lá. Exatamente. O cara consegue enganar um ano ali. Só que o futebol ele tem uma realidade que é muito constante. Quando você vai para competitividade, e aí, se você não demonstrar resultado numa competitividade direta, você acaba revelando exatamente se essas habilidades e competências, essa oportunidade surgindo e o condicionamento, treinamento reiterado foram suficientes para essa projeção continuar. Então chega um determinado momento que ele vai ter projeção aí, só até o Bangu, que foi o meu caso, ou até o Séries, que foi o meu caso, enquanto outros vão chegar no Vasco. Você viu o próprio Lincoln, né? O Lincoln chegou a receber uma proposta, se eu não me engano, de 100 milhões de reais na época que o Vinícius Júnior estava indo pro Real Madrid. Aí o Flamengo, tipo, não, vamos segurar, esperar. Já tá vendendo o Vinícius Júnior, já tá entrando uma grana, não vamos vender o Lincoln, não. Hoje tá difícil de vender o Lincoln por 40 milhões e ele voltou agora, ele foi integrado com o Sub-20. Então, tiraram ele do profissional. São essas a oportunidade que perdeu. Exatamente. Porque o Lincoln podia estar rico e se você não jogou bem, você não pode falar do outro, do próprio Gabigol. O Gabigol, na verdade, ele no final do Mundial, ele teve, apesar de não ter ganho ali o Mundial junto ao Flamengo, ele teve oportunidades milionárias de sair. Não sabia. Teve oportunidades milionárias de sair e ele resolveu ficar. Ou seja, ele se contundiu, já contrataram outra altura, mais jovem que ele. É verdade. E aí, cara... Aí o Pedro aí tá vindo, o Flamengo tá investindo uma grana aí, parece que vai comprar mesmo, né? E outra coisa que é mais importante, lembra que eu falei que no topo da montanha o ar é rarefeito? Então, assim, na verdade não dá para se manter no alto nível, no topo, durante todo o tempo da sua vida. Então, assim, em linhas gerais, você vai ter que descer um pouco. Aí entra o que o Rafinha fez. Exatamente. Falou, cara, meu irmão, é muita grana, irmão, deixa eu ir embora pra Grécia. Jorge Jesus. Eu acho que eu entendo até... O Jorge Jesus eu entendo mais, porque, tipo, ele não foi esse cara, esse Jorge Jesus, então ele aproveitou a oportunidade agora. O Rafinha não, o Rafinha já ganhou dinheiro por muito tempo, mas ainda assim falou, pô, filho, mais 3 anos, ganhando, acho que 2 anos, ganhando 30 milhões de euros. Eu vou pra lá. Aí é que se dá a leitura de carreira, é onde entra a orientação do atleta, a orientação... Ou se ele é esclarecido, se tem alguém por trás. Exatamente. Aí entra nesse ponto. Você também está fazendo agora esse trabalho com isso, que é a parte do coaching, de assessoria de carreira, acho que tu fazia até antes do coaching, né? Essa questão. Como é que é isso aí? Então, você trabalha com alguns atletas? Ou, enfim? Eu vou começar lá atrás, né? Eu joguei futebol e aí logo em seguida eu tive um primo, que é um primo famoso. Vamos entender por que o nome é Mário Love, né? Não é que é o nome, eu que te apresentei como Mário Love. Meu primo famoso, que eu tenho um maior orgulho, tenho um carinho, tenho uma estima enorme.
ele começa também a jogar, e por sinal tinha muito mais talento que eu, tanto é que chegou no alto nível do futebol, chegou à seleção Não, na brasileira. verdade é igual o Zico. Na verdade, quem tinha talento era o Mário e o Wagner Love. Na verdade, e aí, reconhecer isso é parte do sucesso. Maturidade sua, pô. Exatamente. E a gente tá falando do Wagner Love. aqui, Exatamente. E aí, quando o Wagner começa a ter projeção, o Wagner chutava bem com as duas pernas e tal, começa a desempenhar talento, aí vai pro Campo Grande, depois vai pro Bangu. E depois eu mesmo, e aí eu posso falar com muita propriedade, falo com o seu Erci, falo com o Evandro, que até hoje o Evandro é o empresário do Wagner. Levo o Wagner, apresento o Evandro e o Roberto Teixeira. E aí acaba que o Wagner começaram a fazer um trabalho específico com o Wagner de projeção. João Lemeu, Julinho, Roberto Teixeira, que é uma rapaziada que jogou futebol profissional também da Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro. E aí o Wagner começa a ter uma aparição muito perspicaz, muito eficiente. E aí já no Sub-17 ele já começa a se destacar, vai para o São Paulo, do São Paulo ele vai para o Palmeiras, saído do Campo Grande, e no Palmeiras ele tem a grande projeção da carreira dele. Depois vai para fora Aí vai pra fora pra fazer grana. Exatamente. Né? E depois Flamengo. Ou o cara explode pro mundo, ou o cara só faz muito dinheiro lá fora. Exatamente. E aí, quando ele vai para fora, ele vai pro leste europeu, que é onde está a grana hoje na Europa. Não tem tradição de futebol, mas tem grana. Exatamente. E aí vai para a Rússia, ele faz carreira na Rússia durante, 5, 10 anos. Turquia também jogou, não? Jogou na Turquia, enfim. E aí, o leste europeu e o Oriente Médio é onde se localiza um reduto financeiro muito grande, né? Sobre vários aspectos. E aí, quando ele faz grana, ele volta para o Brasil e aí começa a jogar em clubes de projeção internacionalmente, que é o Flamengo e o próprio Corinthians, e até uma outra passagem pelo Palmeiras. Bom, e aí quando eu começo a trabalhar com futebol, exatamente vislumbrando a possibilidade de algumas alianças, né, dentro daquilo que eu tenho também de aproveitar as oportunidades. Exatamente. E hoje a gente tem um outro primo, que é primo meu e do Love também, que está na Espanha, voltou agora, está jogando na 4ª divisão da Espanha, voltou agora para o Brasil, que é o Rodrigo. Tem um outro jogador que eu cuido da carreira também, que é o Dodô, que está na Letônia. Legal. Que são jogadores que não tiveram assim, uma expressão midiática, mas que estão abrindo portas, abrindo mecanismos. E dá para ganhar um dinheirinho também. Exatamente. E principalmente, Gilce, aquilo que a gente fala de construindo pontes de conhecimento, ou seja, de network, rede de relacionamento. E quando eu percebi que esses jogadores em algum momento estavam tendo uma dificuldade de adaptação, aí é quando eu sou apresentado ao curso de coach, né? Do America's Coach, claro. E aí eu resolvo fazer o curso exatamente para entender um pouquinho da mentalidade, do comportamento humano, do entendimento desse gerenciamento das emoções, que eu acho importantíssimo, e eu vou pro America's Coach naquele momento entendendo que eu precisava ter autoconhecimento para que eu pudesse ensinar os outros também como lidar com suas emoções. E foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu não preciso dizer isso aqui publicamente, mas faço questão de constar que o entendimento, a leitura, o aprendizado que eu obtive no America's Coach não só me ajudou na minha vida como indivíduo, mas também a transmitir informação talvez para centenas, quiçá milhares de pessoas que vão estar nos ouvindo, vão estar, obviamente, prestando atenção nesse conteúdo nosso. E aí, passar um pouquinho das informações que é de entendimento humano, para mim foi importantíssimo, principalmente nessa carreira. Mas ainda não é uma carreira sólida na minha vida. Você está fazendo um trabalho e você está semeando. Exatamente. Mas que eu tenho... E que é tão importante, né, cara? Porque o jogador, às vezes, ele acaba não conseguindo fazer o que você fez, que é construir uma vida paralela, ele acaba focando mais, aí o cara começa a ter uma carreira, começa a ganhar uma grana diferenciada, e às vezes não tem sabedoria. Então, assim, ele até consegue durante, 15 anos, 20 anos é uma carreira de jogador, não sei quanto tempo mais ou menos é a média, ele até consegue viver uma vida boa. Mas às vezes ele esquece que ele vai parar de jogar e ele não vai receber mais nada. E aí, como que vai ser a vida dele pós, né? No final? Eu costumo dizer, Gilson... E o teu trabalho
trabalho, o trabalho do cara que vai fazer esse acompanhamento de carreira, é fazer com que ele tenha essa vida boa pro resto da vida. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, se o cara ganhou muito dinheiro com futebol, ele tem que me procurar. Se ele não ganhou, aí é que ele tem que me procurar mesmo. Boa, gostei. Porque eu sei os caminhos pro cara que não ganhou dinheiro, pô. Porque foi o meu caso. Então, assim, em linhas gerais, eu consigo dividir um pouquinho dessa experiência com ele. E uma coisa bacana, eu faço alguns estudos de alguns atletas, principalmente estudo de comportamento. Por exemplo, você sabe que nós somos casados, né? Pais, e toda vez que a gente tem um problema de relação... Ele é casado com a Tatiana e eu sou casado com a Fabiana. Só pra deixar isso aqui bem claro. É verdade. E aí toda vez que a gente tem um problema de fórum de relacionamento conjugal, olha bem o que eu tô reverberando aqui como informação. Sim. O nosso rendimento e potencial dentro do trabalho, ele cai. Né? Boa, claro, influencia. E nós somos maduros o suficiente, não temos uma exposição pública e nem somos midiáticos. Isso. Ponto. Né? Mas o nosso rendimento cai, você fica com pensamento, né? Frustrações, expectativas sobre resolução. E aí é que entra a questão. E cai onde? Você pode deixar de fechar uma venda, pode deixar de passar um conteúdo para um aluno, pode deixar de transmitir uma informação. Então, os seus erros serão pontuais. No caso do Neymar, ele vai errar o pênalti se ele tiver um problema de conjugal. Puta merda. E vale milhões. Então esse cara precisa estar com a cabeça totalmente, e aí entra a blindagem emocional, para que ele tenha sucesso e êxito, porque não envolve só o Neymar, envolve milhões. Eu costumo dizer que as pessoas ficam lá falando, o Neymar ganha tanto dinheiro e fica de bobeirinha, fica não sei o que. Eu falo assim, gente, você não suportaria ficar 48 horas, 24 horas na pele do Neymar. O nível de pressão que ele recebe do mundo todo. Você faz uma postagem e você fica de mimimi, fica quase depressivo, porque teu vizinho te criticou. Você imagina o mundo inteiro criticando a tua postagem, ou a namorada que você escolheu, ou o gol que você perdeu. É absurdo. Exatamente. O trabalho emocional que esses caras precisam. Que você tá dando a certa. Exato. Os memes. O cara foi tu vai no shopping e ninguém fala nada. Se o Neymar vai, por que tu foi no shopping? Tu não tá usando máscara? Você não podia ir no shopping. Se você pegar coronavírus, você não vai jogar. É tanta pressão de tudo que você possa imaginar. E talvez nem nós e nem ele tenhamos tido o amadurecimento suficiente para sofrer essa pressão. Talvez não tenha tido total inteligência emocional suficiente para sofrer essa pressão. E aí eu fiz uma alusão, exatamente onde eu quero, na curva que eu quero entrar. Eu percebi que todas as vezes que o Neymar ele tinha um conflito com a namorada ou com alguma das namoradas, o rendimento dele caiu, ele era expulso, ele se machucava, e etc. Então, assim... Que é pior ainda, né? Machucar. Na verdade, obviamente esse não é o fator causal, mas isso desestabilizava ele de tal maneira que o foco que ele deveria ter, a concentração que ele deveria ter e, na verdade, a clareza de jogo que ele deveria ter naquele momento acabava não estando totalizada dentro do campo de jogo naquele momento. E aí, obviamente, ele acabava não entregando o resultado esperado que a maioria da população ou de quem aposta nele esperava. Então, e pra tu ver como é que o cara é bom, que eu tenho dificuldade de ver as pessoas que gostam de ficar criticando o Neymar, pra tu ver como que o cara é bom, é que se você for olhar os números do Neymar, em termos de tudo, de título, de quantidade de gol, você vê gol na seleção, ele tá chegando, ele vai passar um Pelé. Vai passar o Pelé. Então, tipo assim, aí você vai ver o seguinte, pra tu ver como que ele é bom. Porque com toda essa maluquice de vida que ele teve, ele ainda consegue ter números absurdos. E eu fico vendo que, pra mim, pro Neymar, não é passar ninguém. Não tô falando dele ser melhor do que ninguém, do que comparação. Eu acho que nem acho que até é injusto comparar. Injusto com ambas as partes. Sim. Porque o estilo de futebol era diferente, não dá. Enfim, mas onde que eu quero chegar? Ele já entrou pra história, o Neymar, mas ele vai se eternizar no futebol, na minha visão. Se ele ganhar duas coisas hoje, que é uma Copa do Mundo e a bola de ouro, que vai ser consequência. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele ganha a bola. Porque aí vai ser indiscutível, porque os números já são animais, já são absurdos, né? E, tipo, mesmo com toda essa coisa, você vê, se ele fosse um cara mais focado, talvez ele poderia até ser tipo, meu irmão, poderia causar dúvida. Será quem foi melhor, Neymar ou Pelé? Um dia, tipo, o cara ganhou 3 Copas do Mundo, agora não sei o que lá, ganhou igual. Poderia ser absurdo também, mas
porque o lado emocional acaba atrapalhando bastante. Não tenho sombra de dúvida. E aí, dentro desse universo, que é o universo do alto rendimento, da alta performance, do futebol profissional ou do esporte de alto rendimento, eu entendi que existe o espaço para esse profissional coach. Total. Que na verdade... Tinha um coach na equipe do Jorge Jesus no ano passado, sim, o Flamengo ganhou lá tudo lá. E aí quando eu obviamente reverbero em espaço, eu estou dizendo o seguinte, que na verdade esse profissional ele deve estar construindo uma relação com o atleta o quanto antes, né? Ou seja na iniciação, seja na reformulação de personalidade, de identidade, de mentalidade, ou seja na continuidade para que ele atinja o foco, as metas que ele estabelecer. E eu vou trazer uma alusão, o tiro de meta que o goleiro dá, ele não tem esse nome à toa, cara. Ele não tem esse tiro de meta, é para acertar o alvo, entende? Olha aí, a meta. Exatamente. O nome não é tiro de meta por acaso. Então, e essa meta, ela tem que ser alcançada exatamente porque se resultar em gol, esse tiro de meta foi eficiente. Boa. Esse alvo foi eficiente. É verdade, é verdade. Não, e assim, eu acho que também tem que haver uma mudança de mentalidade no futebol, no mercado, tanto das instituições, dos clubes, quanto dos próprios jogadores, né? Acho mais fácil começar pelos clubes, pelo nível de instrução da maioria dos jogadores, que é mais difícil mesmo. O cara acaba ficando ali, não estudou direito, não abriu a mente, e acaba ficando cercado de pessoas que decidem por ele. Essa é a verdade. Exatamente. Mas, por exemplo, um clube ter a visão de falar assim, eu quero contratar um coach para trabalhar o emocional da minha galera. Um coach, porque tem psicólogo, mas eu tô falando assim, começar a entender como o mercado do desenvolvimento humano está se movendo, para o cara ver o que pode ser mais eficiente. Deixa eu fazer uma alusão. Isso aconteceu exatamente com o setor de comunicação do clube. Antes, década de 50, 60, não se tinha assessoria de comunicação, correto? Depois, o clube passou a ter a assessoria de comunicação. Depois, cada atleta passou a ter o seu assessor. Seu próprio, é isso aí. Assessor de imprensa. E depois o assessor de imprensa passou a ter um assessor para assessorar esse atleta. É como o mercado se desenvolve. Então, assim, porque entenderam que quando terminava o jogo, saía muitas informações que poderiam prejudicar e contextualizar marcas, inclusive. Né? Porque imagina... É igual a evolução também dessa questão. Se você for ver, antigamente o assessor de imprensa era um jornalista. Hoje você vai ver que os nomes maiores de grandes empresas e até de clubes são caras especialistas em marketing digital, porque o cara às vezes não tem nem faculdade. O cara tem a vivência ali do marketing digital, que a coisa tá fluindo. Exatamente. E aí entra o que você acabou de falar. O jogador também tem essa visão de falar assim, cara, se o clube não tá me dando esse respaldo, que se dane. Eu vou ter o meu coach pessoal, eu vou ter o cara que vai me ajudar no meu emocional. O cara tem dinheiro para isso, do cara de alta performance. O cara tem grana para isso. Ele, se começa a ter essa visão, ou um empresário ter essa visão de colocar isso, eu acho que é um mercado que está se abrindo, mas que se abriria muito mais ainda. Né? E eu acho que aquilo que você tem de conteúdo hoje, Gilson, para passar, principalmente no America's Coaches, no que tange a curso, a especificidade, a informação, a conteúdo propriamente dito, eu acho que dentro de tudo que a gente conversou aqui, ele serviria para os demais conteúdos. Inclusive para dentro das periferias, para que as pessoas entendam que a mudança de mentalidade faz todo sentido, né, na mudança de panorama social, que o entendimento e a leitura e o esclarecimento, a clareza sobre determinadas informações faz todo sentido quando o assunto ou o tema é preconceito, por exemplo, principalmente racial, e faz todo sentido que se tenha um projeto para que você consiga atingir o alvo. Porque, por exemplo, quando a gente tem, e aí você está falando de bola de ouro do Neymar, quando a gente tem no topo do mundo, os dois melhores do topo do mundo, Cristiano Ronaldo e Messi, correto? Os dois, um com 6, outro com 5, não lembro exatamente o quantitativo, mas é em torno disso. Durante 10 anos, aproximadamente, os dois variaram essa posição. Significa dizer o seguinte, que durante 10 anos o mundo não conseguiu formatar ou formar nada melhor. Então, assim, ou a gente entende isso e reconhece que, na verdade, esses dois caras estão acima muito da média, e aí não tem o que se contestar. Alienígenas. Exatamente.
ou a gente faz uma projeção para que o mundo suba de qualificação no que tange a futebol para alcançar. E o que está mais próximo disso é o próprio Neymar. Então, assim, ter ou fazer a mudança de mentalidade, foco e principalmente gerenciamento das emoções para que ele atinja esse alvo é extremamente importante. Aí entra o papel do profissional, do especialista, né? É verdade. Do cara que vai entender qual é o percurso mais curto para ele atingir, porque ele está talvez há 10 anos tentando esse alvo sem conseguir sucesso. E eu acho que o que mais atrapalhou foi a parte emocional, Não de tenho fato. dúvida. Não tenho o que Concordo falar. com você. O cara, Existe eu sou fã do concordância. Neymar e acho que o cara joga muito. Se você olhar com carinho, sem preconceito pra ele, tem muita gente que olha, Neymar não quer saber, só quer saber de praia e de mulher. Mas se você olhar vendo ele jogar, eu acho que realmente o que atrapalhou foi a cabeça dele, que foi o que aconteceu com o Adriano, quando perdeu o pai, desengolou tudo, e outras histórias aí que a gente conhece, que né? vão Notoriamente. ficando, enfim. É isso. Mário, eu quero te agradecer, cara. Eu não sei se você tem mais alguma coisa antes da gente encerrar aqui pra você falar. Vamos falar mais. E eu quero, cara, eu acho que esse assunto de tudo que a gente conversou aqui, tem muita coisa boa pra gente falar mais de uma vez, né? Da gente poder marcar. Eu tenho falado pra todos os meus, eu tô ficando chato com isso, tenho falado pra todos os meus convidados que eu tenho um objetivo, não sei quando que vai acontecer isso, de começar a fazer a transmissão ao vivo dos episódios pelo YouTube e tal. E aí eu quero começar depois a fazer como se fosse uma segunda temporada, começar a chamar os convidados e tal, que já vieram no gravado, pra gente falar desses assuntos e outros aí que a gente possa falar. Com certeza ficou faltando muita coisa, mas isso é bom. É conteúdo pra gente poder vir e falar em outras ocasiões. Então, primeiramente, te agradecer, cara. Aprendi pra caramba contigo aqui. Foi um bate-papo muito maneiro. Eu tenho certeza que a galera aqui que ficou ouvindo ou assistindo pelo YouTube enriqueceu o seu conhecimento, enfim, e pôde ser muito bacana. Obrigado, não sei se quiser fazer alguma consideração final aí. Claro, pô, não vou perder essa oportunidade. Hoje além de trabalhar com o futebol, além de ser empreendedor, ter uma academia, além de ser fisioterapeuta, e trabalhar com um projeto social da Tu vai falar que tu é astronauta agora e vai... O cara faz tudo, pô. Na verdade, a gente está desenhando um projeto específico que é para levar o coach. É verdade. Onde alunos do Instituto América Coach, em parceria com a CUFA, vão prestar durante o período de estágio, o período de aprimoramento. Isso é muito legal. Emprestar o seu conteúdo para meninos, né, que trilham carreiras diversas, e aí, dentre essas, o futebol, dentro das favelas cariocas. Aí eu quero fazer duas coisas. Uma eu já falei contigo, que é a gente conseguir aí, porque eu queria fazer numa estrutura que fosse a mesma estrutura que a gente faz nos eventos pagos, que era a gente conseguir algumas empresas, você que está assistindo aí que quer ser um apoiador, precisa de pelo menos umas empresas com porte financeiro legal, para a gente fazer um Eu no Controle específico ali pra galera ali. Não sei se vai fazer dentro de uma comunidade ou se vai trazer a galera pra fora que eu acho que seria legal fazer numa casa de show. Aí a casa de show empresta. Tem que tentar agitar alguma coisa, fazer um Eu no Controle, 2 dias de evento e tipo pra mudar a mentalidade, fazer imersão mesmo. Esse é o primeiro. E o segundo dentro dessa galera que foi no controle, que já conseguiu, deu um start, a galera vai sentir assim, tá, e aí, qual é o próximo passo? A gente pegar um número de pessoas e um outro espaço, que vai conseguir doação com tudo, e dar uma formação em coach gratuita para todas essas pessoas. Eu já me comprometi contigo, já te falei em relação ao no controle, tô falando agora da formação. Eu acho que seria muito maneiro. Claro que seria legal algumas outras empresas ajudarem com estrutura, com tudo. Pô, você pega uma empresa que tem telão de LED, não, vou emprestar, vou botar lá, não para formação, mas para eu no controle. Pra a pessoa ter a mesma experiência como alguém que tá pagando, entendeu? Então, nesse sentido. Eu invisto lá 200 mil para fazer o no controle, mas eu tô buscando um ingresso para poder recuperar esse investimento. Claro, se você tem umas empresas, se a gente consegue um apoio de uma galera, a gente pode até, junto com isso, até abrir um site, uma vaquinha online, alguma coisa assim, sei lá. E aí fazer uma parada assim, a gente pode pensar e desenhar alguma coisa, que aí a gente, pelo menos... não vou nem falar fechar o ciclo, porque seria um ano controle, formação em coach, e se a coisa for fluindo, a gente vai para um PNL, vai para esse mesmo grupo de pessoas, para ter um acompanhamento de uma mudança de mentalidade e eles poderem se beneficiar disso
pessoas que não podem pagar o investimento para fazer uma formação dessa. Eu acho que seria muito legal mesmo a gente conseguir agitar alguma coisa nesse sentido aí. Eu lhe digo que topo, já estou à disposição, nós decolamos o avião, agora é ajustar a aeronave. Isso, é isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse feito o seu curso, e aí o curso do America's Coach, não do Gilson, mas do America Coach, que eu acho que é a instituição, Sim. Ela representa exatamente isso para mim. E quando eu falo da instituição, eu falo com carinho, assim como eu falo da CUFA. Então, obviamente, o Instituto é o Gilson, assim como a CUFA é o Celso Ataíde, mas a representatividade está no codinome. Se eu tivesse feito esse curso há mais tempo, eu teria ido muito mais longe. Legal. Isso eu tenho clareza para mim. Né? Então, assim, obviamente, se a gente conseguir oportunizar centenas, talvez milhares de jovens a essa oportunidade, essa experiência única, também é uma ferramenta importantíssima, porque é o viés da educação, que é aquilo que a gente quer levar, inclusive. Obrigado, Gilson. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Galera, é o seguinte, ó, cara, o podcast tá ficando cada vez sensacional, né? É isso aí, cara, ó, você tem que me ajudar compartilhando, deixando seu comentário, tudo isso faz com que as plataformas aí de streaming, o YouTube, possam levar esse conteúdo para mais pessoas, a gente poder ter mais inscritos, mais gente fazendo parte, a gente aumentar essa comunidade, né? E quanto mais a gente conseguir crescer, eu já falei aqui que o meu objetivo não é ganhar dinheiro com esse podcast, é eu reinvestir. Então, se o YouTube começa a gente monetizar, a gente nem pode, só a partir de 1.000 inscritos que a gente vai conseguir isso. Começa a monetizar, começa a coisa a fluir, cara, a gente vai reinvestir, aumentando a estrutura, aumentando o estúdio e trazendo mais pessoas. Tem várias pessoas que vão olhar lá. Deixa eu ver quantas visualizações tem. Deixa eu ver, não é? Para poder chegar aqui. Então, assim, a gente já está agendado com muita gente, muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão ter aí sempre conteúdo de qualidade. Eu amei o episódio de hoje. Foi muito maneiro mesmo. Enfim, até o próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu, galera!